na Band Vale, passei períodos em São Paulo também, cobrindo férias e ficando temporadas, e 10 anos na TV Aparecida. E eu sou um cara de TV hoje por causa desses caras aqui, ó. Eu acho que eles nem se dão conta disso, porque em 2003, na faculdade, saiu um programa aqui, não sei se vocês já viram, Telefanzine, que passava na TV setorial, era um programa da faculdade. Criação daquela turma ali, ó, de rádio e TV. Daquela turma lá. E eles vieram me chamar para fazer parte, né, porque antes tinha muito isso. Hoje eu acho que com as redes sociais praticamente extinguiu, não sei se vocês concordam, mas antes assim, você gosta de impresso, de rádio ou TV? Tinha muito disso antes, gente. Não tinha internet praticamente ainda, né? Não tinha ainda, estava começando a engatinhar a internet. E eu era impresso, queria escrever, tanto que eu comecei, fiquei 2, 3 anos no impresso. E esses caras que falaram, cara, vamos para a TV que você vai gostar, que você vai se dar bem. E eu comecei no Telefanzine que eu comecei a gostar de televisão. E eu entrei na Band Campinas no lugar desse rapazinho aqui, que estava em Campinas. E aí ele estava lá, saiu para vir para a Vanguarda e me indicou. Eu estava em Goiânia, fui lá, fiz um teste, fiquei na Band e aí a história, depois eu conto mais para vocês aqui, passar a palavra para eles também, tá? Renato, você lembrou do professor Marco Bonito? Ele estava desesperado querendo saber se ia ter transmissão, que ele queria ver vocês. Não está ouvindo aqui, não? Não. Depois a gente manda para ele. Tem o celular ali? Tem o celular aqui, Tá, para ele. E exclusivo para ele ainda. Exclusivo para ele. A gente conseguiu juntar, mesmo que a distância tá aí, a tecnologia, né, trazendo a gente para perto. Boa noite, pessoal. Quando eu olho assim, a nostalgia boa, né? Que a gente já teve no lugar de vocês. Hoje nós somos os pré-históricos, né? Os dinossauros aqui da Unifateia, mas é sempre bom estar aqui porque a gente se sente em casa. E aí vem a nostalgia boa porque a gente coloca no telão da memória toda a nossa jornada que veio daqui, inclusive essa amizade que é para além dessa vida e que perdura por anos, né? E a gente pôde partilhar da nossa humanidade, das nossas vivências e principalmente também do nosso profissionalismo. A gente sempre troca muitas ideias sobre o jornalismo, a transformação dele ao longo desses anos, né? E as projeções futuras, para onde estamos indo. Eu me lembro do primeiro dia de faculdade, os anseios, os sonhos, as projeções, e há tantas oportunidades aqui dentro, né? Eu acho que a gente deve muito na época Fateia, agora Unifateia, a gente deve muito porque a gente teve oportunidades aqui imensas, né? Quando a gente fala, por exemplo, no meio televisivo, que nós trabalhamos, eles continuam trabalhando, eu continuo trabalhando com audiovisual durante muito tempo em televisão, e é muito legal essa partilha, o apoio e como me convence de que a comunicação é igual a relacionamento. Se você se relaciona bem, você se comunica consequentemente bem, né? Agora, se a sua comunicação é falha, consequentemente suas relações com o meio social, também serão falhas. E olha as oportunidades como surgem. Eu já conheci o Paulinho de antes, né? Surge então o Telefanzine, que foi pensado, projetado pelo pessoal de rádio e TV, e a gente trabalhou então de forma conjunta. Ele me convida e convida cada um de nós para aquele programa que seria a vitrine para cada um de nós aqui, né? Como um passaporte para o mercado de trabalho, e que nasceu despretensiosamente, mas que se agigantou com a disposição de cada um de fazer acontecer, né? De se entregar mesmo ao processo criativo e, acima de tudo, a gente fala da partilha, né? A gente sempre muito unido. Então, eu sou muito grato ao meio acadêmico, à Unifateia, aos professores, aos amigos que aqui conquistei para além dessa vida e que a gente vai, sem dúvida nenhuma, ainda passar por muitas outras boas histórias. Eu espero que a gente possa contribuir, espero que vocês tenham boas dúvidas aqui para a gente partilhar e conseguir, de alguma forma, esclarecer para vocês aí o que a gente pode. Boa noite, gente. Tudo bem? O Bruno e o Olacir já... É difícil, cara, ser o último a falar, porque eles queimam tudo e aí eu tenho que ficar pensando aqui em alguma coisa. O Olacir esqueceu de dizer que quando ele se formou e foi para Goiânia, assim, a gente estava desesperado, pensando assim, cara, o que a gente vai fazer? Onde que a gente vai arrumar emprego? E ele queria arrastar a gente para Goiânia para trabalhar no jornal lá, mas aí acabou que não rolou, cada um foi para um canto. Mas essa é uma história muito curiosa, porque eu não sei... Quem está se formando aqui? Levanta a mão, por favor.
Eu acho que bate um friozinho na barriga, né? Tipo, o que eu vou fazer? Cara, 4º ano a gente estava desesperado, o Olacir já estava lá e o Olacir... Cara, nunca tinha saído aqui, né? Daqui da região. O Olacir, não, vem pra cá, vamos trabalhar aqui e tal. Isso, exatamente. E era tipo, o principal jornal lá, né? E aí, enfim, a vida foi tomando outros rumos. Na faculdade, tem história boa pra esse dois, eu vou contar na sequência. Tá. Eles, enquanto focas ainda, o profissional da área, esse friozinho na barriga, ele é natural mesmo, mas vai dar tudo certo. Vocês podem ter certeza que... E a galera que tá vindo aí do 1º, 2º, 3º ano também. Eu acho que a comunicação nunca teve tão em alta assim, com esse boom de digital, internet. Eu acho que tem muita oportunidade. Obrigado por trazer a gente aqui, por reunir, por pagar o churrasco depois desse encontro, porque conseguir reunir a gente aqui, já está aqui. Ele realmente foi uma grande parceria do curso de Rádio e TV naquela época. Essa turma de Rádio e TV criou um programa, o Telefanzine. Eu entrei na faculdade meio que sabendo que eu queria fazer telejornalismo na época. Tinha uma coisa boa que a gente falou na rádio hoje com o André, cadê o Andrezinho? Aqui, que é você poder experimentar todas as oficinas que a faculdade oferece. Então, tem a rádio, eu achei incrível ter essa rádio, porque na nossa época, a matéria de radiojornalismo era com a professora Beth, que maravilhosa, que ensinava a gente a fazer um texto assim, muito focado nisso, mas era rádio experimental, era um laboratório ali e não tinha uma rádio de verdade, então, muito legal você estar podendo aproveitar. Acho que tem que experimentar tudo, texto online, tem ainda jornal impresso, tá? Desculpa te informar, mas ainda tem. Tem o Jornal Globo, tem o Extra lá, tem jornal impresso. Experimentem tudo, porque é muito bom. Eu acho que isso foi uma vantagem, porque eu já sabia que queria fazer televisão. Quando veio a oportunidade de fazer o laboratório aqui do programa Telefanzine, foi paixão à primeira vista. Eu só experimentei rádio aqui na faculdade, eu não tive a oportunidade de experimentar fora. E a gente está aqui na condição de partilha mesmo, viu, gente? A gente é velho, tem cabelo branco, tem uns fiozinhos aqui, a gente está há 20 anos aí na estrada, mas a gente está aqui com muita humildade para trocar ideia, para tirar dúvidas, para dividir a experiência de cada um, porque as experiências são diferentes, os caminhos foram diferentes, e eu acho que tem essa coincidência aqui que nós escolhemos o audiovisual, mas certamente tem gente aqui que não quer trabalhar com audiovisual, que quer fazer produção, que quer trabalhar com assessoria, que quer usar o jornalismo. Uma dúvida, só jornalismo aqui? Tem relações públicas, publicidade? Quem é publicidade? Putz, que legal. E relações públicas? Não, rádio e TV? Rádio e TV, quem é rádio e TV? Então, isso é muito bom. Desculpa a falta de... Gente, eu vou só abrir um parênteses. Eu tô de férias, mas eu tô com um monte de coisas na minha família resolvendo, então eu não tive tempo de olhar a fundo aquele folder que você fez lá. Olha, nem fala folder mais, né? Caraca! Como é que chama esse negócio aí do Instagram que você vê? Aquele post lá, bonito lá, post. Eu não vi os cursos. Tá lá os cursos? Estão lá os cursos? Então tá bom. Então, galera de rádio e TV e galera de publicidade, por favor, fiquem à vontade também para tirar dúvida, porque aqui são 3 jornalistas que estão trabalhando com audiovisual, mas a gente acaba interagindo com todo mundo dos setores lá na TV. Então, o que a gente puder ajudar, então a gente está na condição aqui de troca de experiências mesmo, dividir com vocês, falar um pouquinho da carreira. E é isso. Pode contar a sua história. Que você quer falar. Eu não sei se eu acho que seria bom a gente dar um start num tema para a galera começar a falar política, talvez, não sei. Tô brincando. Eu tô zoando. Eu tô brincando. Eu acho que a gente já podia, que a galera podia já tirar alguma dúvida, que se tem alguma curiosidade, principalmente da carreira dos 3, ou até mesmo dessas historinhas aí, aquilo que eles puderem contar, né? Porque tem coisa que realmente eu acho que vai ser inviável aqui falar. Eu acho. Eu acho uma coisa legal a gente falar daqui a pouco. Essa questão que você falou, folder, não fala mais, né?
Uma vez eu usei um termo no jornal apresentando no TJ, elas davam lá ainda, essas duas estavam lá com a gente, teve aparecido. Eu vi um torcedor que viralizou na Copa do Mundo, eu falei, olha, o cara parece uma caricatura da internet. E eu virei piada, porque é meme, né, gente? Eu não sei que é meme o nome do negócio, entendeu? Eu não sei que é meme. Aí eu falei caricatura da internet, cara, você é velho, você não sabe nada, tá vendo? Uma charge. Até, eu acho que são termos que a gente vai discutir ao longo da noite aqui. Até propus para vocês também. Só contar rapidinho a história. Quando eu me formei, estava trabalhando já no Jornal Impresso. E esses dois, gente, eles fizeram um TCC, que é o São Paulo... Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Se eu conheço. Nossa, a gente tá fudido na Copa do Mundo, hein? Como é que vai ser? Ninguém vai pintar Ninguém a vai rua. torcer Brasil, quem gosta de futebol. Ninguém vai pintar a rua esse ano. Eles fizeram um documentário, chama São Paulo na era Tele Santana. Tele Santana é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. E o trabalho dos caras aqui é assim, é coisa de Sport TV, Globo, realmente impressionante. Trabalho, pegaram os principais jogadores da época e tal. E a gente foi entrevistar, eles foram entrevistar no Rio de Janeiro, o Paulinho foi o câmera, inclusive, o Leonardo. Leonardo, gente, é jogador, diretor do Milan, do PSG hoje, foi diretor do Milan, campeão do mundo em 94, vice-campeão do mundo em 98. O cara é um dos maiores nomes do futebol jogando e na direção esportiva hoje. E tava também lá o Raí. Quem não sabe, o Raí era o jogador galã dos anos 90, 2000, jogadorzaço do São Paulo, campeão do mundo. Tava na Copa de 94 também. Daí eu tava, num dos dias que não tava trabalhando, eles me chamaram para ir junto, eu fui lá em Niterói entrevistar esses dois monstros do futebol. Aí no bate-papo lá, na hora de entrevistar o Leonardo, esses dois aqui colocaram o banquinho de frente pro Leonardo, né? E começaram a fazer as perguntas pro Leonardo com a pauta aqui, igual a gente faz, né, gente? Aqui, hoje o celular, né? Antes era papel. Papelzinho aqui e tal. Só que... E eu fiquei atrás dele só observando. Só que enquanto eles entrevistavam... Até uma dica para vocês. Enquanto eles entrevistavam o Leonardo começava a responder, esses dois ficavam assim, pergunta essa agora, pergunta essa aqui agora. Não sei o que ela... E assim, aí eu olhei a primeira vez e falei, eu acho que eles estão nervosos, né? Segunda pergunta. Fizeram. Bom, pergunta você aqui de novo. E conversavam entre eles. E o Leonardo começou a ficar incomodado. Tanto que eu percebi a situação e eu comecei a perguntar para ele e prestar atenção nele. E ele começou... E até baixei um pouquinho para ficar meio na altura da câmera, né? E ele me responder. Beleza, e esses dois aqui daquele jeito. Na hora que acabou a entrevista, essa foi muito boa, porque eu até fui para lá para rir, porque acabou a entrevista, Leonardo. Olha, vem cá vocês dois, deixa eu dar um toque em vocês dois aí. Vocês estão começando agora, quando vocês perguntarem para o entrevistado, preste atenção na resposta dele. Vocês não olharam na minha cara, né? Fica ruim pra gente, né? Então, gente, quando vocês estiverem aí na... Inclusive uma técnica de entrevista. É. Você prestar atenção na Porque... Mas isso era um trabalho de conclusão de curso. Sim, muito Dois bom. estudantes e a gente realmente sem experiência. E aí a gente já toma essa fumada porque é o básico, né? Eu vou aproveitar a sua entrona, mas eu acho que é muito interessante isso que vocês estão falando agora, porque eu oriento muitos TGs. E sempre, e a maior dificuldade que os alunos têm é essa, mas será que eu vou conseguir ter acesso a essa fonte? Imagina que eu vou entrevistar fulano de tal, fonte, não sei das coisas, mas pera lá. Se você já começar nessa derrota, meu filho, aí que não vai dar mesmo. Agora, o principal, você é um quase jornalista. Se você não começar a exercer justamente esta prática agora, lá na frente vai ser mais difícil. Vamos lá, vê as caras e corre atrás da fonte, faz o seu papel de investigar, de procurar e tudo mais. Acho que isso é muito interessante. Vocês mostrarem que é possível esse acesso a fontes, enfim, né, desse gabarito, mesmo ainda estudantes. Fale um pouco mais do trabalho de vocês. Eles eram estudantes, então, né, para se formar, e entrevistaram os maiores nomes do futebol brasileiro na época. Impressionante. Eu acho que, inclusive, o trabalho de TCC é lógico que nós tivemos muitos trabalhos interessantes, bons, sensacionais. Mas eu acho que, na época, foi realmente um divisor de água ali do curso, mostrando o quanto a capacidade deles de construir um material com fontes assim, de difícil acesso. Se hoje a gente consegue achar uma assessoria com mais facilidade, a internet ajuda. Agora, você imagina, em 1900 e 2004, o cara conseguia achar a assessoria do Raí, a assessoria do Cafu,
Eu acho que vocês falaram do Leonardo, vocês falaram com o Milton Neves. Milton Neves. Ou seja, era muito mais difícil. Não tinha um WhatsApp, mal tinha um e-mail para mandar, talvez. Você entendeu? Ou seja, que esse TCC realmente foi um divisor de águas mesmo, que mostrou, inclusive para os alunos dos cursos, né, dos alunos que estavam chegando e que estavam ainda no terceiro, indo para o quarto ano, o quanto era, os caras fizeram. A régua ficou lá em cima, né? A gente ficou puto pra caramba, mas... eu acho legal deles falarem desse TCC deles. Mas eu acho que aí... Não, mas o lance é esse. Cara, você quer fazer... Eu acho que o lance é isso. Você fazer uma parada que você gosta. Vai fazer o TCC, faz um negócio que te deixa curioso e que você gosta. Sobre essa fumada que a gente tomou do Leonardo aí, o lance é a importância de fazer o TCC. Porque a gente é estudante e está aprendendo. E aquilo realmente a gente passou a levar para a vida. Tem uma curiosidade que você estava falando. Pô, a gente foi lá em Niterói, a gente conseguiu... Eu comecei a lembrar dos perrengues. E aí eu acho que todo mundo vive isso. E quem vai chegar ao quarto ano, pense sobre isso. Que o pai do Bruno tinha um cadete, a minha mãe tinha uma caminhonete. E a gente precisava sair daqui de Lorena. Eu sou de Cachoeira, ele é de Cruzeiro. E a gente precisava ir gravar. Gravar em São Paulo, gravar... Não tinha essa coisa de gravar pela web, não tinha Teams, Google Meet, até nada disso. Cara, qual era o rolê? A gente juntava uma grana, punha gasolina no carro, fazia um ratatá, dava um jeito de brigar com o irmão Olga, sei lá o que, para liberar o Paulinho, porque o Paulinho era funcionário da TV, para emprestar a câmera da TV, a câmera da faculdade, liberar o Paulinho, que fazia estágio aqui, para ir gravar com a gente. A gente colocava gasolina no cadete do pai dele, ou quando era no carro, gasolina no carro da minha mãe, pegava o carro emprestado, ia para São Paulo, saía rasgando São Paulo para fazer entrevistar as pessoas, para Niterói, foi bate e volta no Rio de Janeiro também, e foi tudo paixão, cara, tudo paixão pela comunicação, a gente acreditava nisso, e era o nosso trabalho. E a gente juntava uma merreca lá e colocava lá meio tanque de gasolina, calculava o pedágio, ia lá, comia lanche, vivia de lanche, voltava no mesmo dia, chegava cansado aqui para entregar o equipamento, porque o equipamento tinha que ser entregue, sei lá, 7 da noite, 8 da noite. Era uma doideira. Eu nem sei se tem muito equipamento hoje aí, mas já é bom que fica a responsabilidade para a faculdade. Mas a gente conseguiu fazer. Então tinha um espírito de crença, paixão e sei lá mais o que movia. E porque a gente acreditava no nosso TCC, no nosso trabalho. Então acho que uma coisa legal disso é você acreditar, tentar fazer um TCC que você acredite, independente se é publicidade, se é jornalismo, se é rádio, TV, e meter a cara. Só uma coisa você falar. Você está muito tempo no Rio de Janeiro, né? Você nunca mais contou o Leonardo? Nenhuma matéria. Não, o Leonardo mora na Europa. Não, ele tá no Rio de vez em quando, né? Você fala, pô, cara, você é muito tranquilo da carreira. Comecei a prestar atenção. Mas quem sabe disso, A gente tem vários dos perrengues passados, né, com trabalho de conclusão de curso, mas uma coisa que é muito legal, que eu acho que tem que ter em mente, né, é um trabalho de conclusão que pode ser o seu passaporte para o mercado de trabalho. E foi o nosso passaporte para o mercado de trabalho. Porque quando a gente começou a enviar esse trabalho para as emissoras, né, inclusive aqui na Vanguarda, o Maurino, na época, falou que, né, em off, ele falou, foi o melhor trabalho que eu já vi. E por isso ele me chamou para fazer um teste lá. Então, olha só a importância, né? Que é. E como você encara? Porque a gente encarou como um trabalho mesmo, como uma prática, como jornalismo sendo feito ali, né? Com a curiosidade, a disposição, roteirização. E outra coisa que é legal, que eu acho que destaca aqui, é que a comunicação ela é integrada. E a gente mostrou isso aqui, né? Então, assim, independentemente dos cursos, independentemente do ano, né? O Olacir estava já um ano à nossa frente, mas sempre participou, efetivamente. Então, tinha uma galera muito disposta, muito unida, independentemente do curso. Todo mundo participava, todo mundo queria fazer acontecer, contribuindo com o que aprendeu ao longo dos anos. Isso é muito legal. E a comunicação, cada vez mais, ela caminha para isso também, né? Por um processo de integração, né? A gente se falava na época da comunicação integrada, mas isso é uma realidade de anteontem já, né? Então, vejam, né, também o trabalho colaborativo, a coletividade, o quanto isso é importante, o quanto a engrenagem
envolve tantas pessoas, né? E às vezes vários cursos, inclusive diferentes, não é teu curso, a rede é muito importante. Quando a gente fala no trabalho, né, você estava destacando o quanto é importante aqui, eu falei aqui da relacionamento é igual a comunicação. Então, quanto mais você tem relação, e para o jornalista em especial, rico é aquele que detém número de fontes. Quanto mais fontes você tem, mais rico se é. E foi assim que a gente conseguiu, porque através de amigos que conheciam outros amigos que eram primos do Cafu, que era um tio, que era amigo do Milton Neves, e assim por diante. E esse é um trabalho do processo jornalístico, da produção, da gente ir cavucando ali até chegar na fonte, até chegar nos entrevistados, né, em quem a gente precisa para contar uma história. A inteligência artificial não vai fazer isso para vocês. Ah, legal. Vocês vão ter que correr atrás, né? Não, desculpa. De fato, né? Só falar uma coisa. Essa integração que ele está falando aqui já dá para vocês praticarem. A galera de relações públicas na cabeça, publicidade, o pessoal de rádio, TV, jornalismo, vocês podem pensar um baita projeto juntos. Junta uma turminha aqui, cara, e ganhar dinheiro. Da universidade sai empresa, sai projeto. Eu lembro que na época da faculdade eu adorava ler coisas sobre carro e tinha um amigo de relações públicas e a gente discutia em criar um site sobre criar um site, ele era de design e relações públicas, criar um site sobre conteúdo jornalístico voltado para automóvel aqui no Vale do Paraíba. Você junta um amigo aqui de relações, de publicidade, com um amigo de jornalismo, cara, vamos fazer um projeto junto, vamos montar uma empresa tal, vamos abrir um negócio. Essa integração, ela acontece agora. Não é que eu só ando com os meus amigos do jornalismo, que eu só ando com os meus amigos de relações públicas, de rádio e TV, que eu ando só com os amigos de... Tinha curso de relações públicas aqui, tinha? Viu? Que eu não ando com os meus amigos de publicidade. Então, essa integração, ela acontece agora, ela acontece a todo instante, e daí pode surgir muitas ideias legais. Como é que é, perguntar para Dani, como é que é a dinâmica de vocês quando você passa um trabalho para eles, por exemplo? Passa um trabalho para eles fazer uma matéria, por exemplo. Qual o prazo que você dá para eles? Como é que funciona isso? Tá. Porque as aulas são assim. Todo professor tem um encontro com uma turma uma vez por semana. Então, sei lá, uma semana, 15 dias, ou também depende da metodologia do professor, né? Eu, por exemplo... Tem aluno do primeiro ano aqui que eu ainda não dei aula. Não, tô perguntando isso, gente. Eu tô falando isso porque é o seguinte. Então, pelo que eu tô vendo, é igual na minha época, né? Se a gente dá o trabalho, isso pra rádio, TV ou publicidade, a gente dá o trabalho e fala, tem que entregar semana que vem. Já é uma revolta. Meu Deus do céu, que semana que vem, não vai dar tempo. Pelo amor de Deus, né? Dá mais 15 dias aí para entregar o quê? 20 linhas? 20 linhas de uma matéria, uma fotinho. Né? Uma grande reportagem. Só que é o seguinte, gente, quando vocês... eu acho que diminui o prazo para eles. Porque é o que eles vão encontrar. Diminui o prazo, porque é o que eles vão encontrar na rua. Porque, por exemplo, a gente sai hoje, que é o Rogério, sai para fazer uma matéria lá no Rio de Janeiro, naquela guerra urbana que vive o Rio, por exemplo, ele tem que entregar a matéria, ele sai às 8 horas da manhã para entregar meio-dia. Tem que estar pronto meio-dia, a matéria pronta, editada, então ele tem que terminar antes para editar e entrar ao vivo ainda. Então, assim, começou às 8 para entregar meio-dia, gente. Olha só. Eu lembro que quando eu comecei no Jornal Impresso, fui fazer um caderno especial sobre indústria e comércio. Eu me considero um jornalista esportivo, que eu estudei para isso. Fui começar com economia, gente. Economia. E aí, claro que eu aceitei o emprego, vou falar que não, o professor me indicou, me chamaram. Você escreve? Claro que eu escrevo. Claro que eu vou fazer isso. Fui fazer um encontro de comércio exterior em São José dos Campos. Foi um encontro com 500 pessoas empresários. Então, essa coisa de fazer o texto impresso, de fazer não sei o quê, de fazer isso e aquilo, dentro de cada curso, dentro de cada área, agora é a hora de ir para cima. De ver, eu gosto disso. Acho que eu posso me desenvolver nisso aqui. Isso aqui é legal, isso aqui, é meio chato, mas eu tenho que fazer. Vou fazer bem feito, porque no mercado de trabalho não tem essa. Tem coisas que eu não gosto e eu tenho que fazer. É minha obrigação, é o que eu tenho que fazer. Então, realmente, a faculdade, assim, comunicação, né, que é o que a gente faz, ela é muito prática. Ela realmente é uma faculdade que te coloca
já no time do negócio para ir experimentando e sentindo. Agora, você tem que estar de coração aberto. Você tem que ser humilde. Não dá para sentar na cadeira aqui e achar que sabe tudo. Tem que chegar com o coração aberto, sandalinha da humildade e falar, tá, professor, e aí, o que eu quero fazer? Cara, na boa, gente, com esse negócio de digitalização, todo mundo se comunica. A gente falou isso na rádio hoje. Todo mundo se comunica. Mas tem que calçar a sandalinha da humildade para entender quem é profissional e quem está aqui de brincadeira fazendo amadorismo. Porque no nosso caso aqui como jornalista, e aí eu tenho lugar de fala, eu fui capacitado, eu passei pelas técnicas e continuo me capacitando. Não é porque eu estou aqui que eu sou sabichão, não. Vou estar aprendendo até o último dia da minha vida. Mas a gente entende que quem é jornalista faz jornalismo e quem é aventureiro faz aventura. Então você está aqui na faculdade é para experimentar, é para chegar e ficar curioso e cobrar dos professores. E cadê aquela oficina que tinha lá? Cadê aquele projeto isso e aquilo? Me ensina nisso, me ajuda naquilo. Porque a hora que for para o mercado de trabalho, a coisa vai chegar, vai acontecer e vai ter para você e você vai ser desafiado. Acho que seria legal a gente abrir agora para a galera perguntar. Alguém tem aqui, ó. Vou chegar até você não precisar gritar. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu fiz estágio na TV Aparecida, sou estudante de publicidade, fiz estágio de marketing no ano passado, acompanhei o seu trabalho. Não tive a oportunidade de conhecer, porque a sede fica em Pinda. E eu conheci o trabalho de vocês também pelas redes sociais. E eu tenho duas perguntas, se vocês me permitem. Uma é: qual é a característica ou a habilidade principal, na opinião de cada um de vocês, que um profissional da comunicação ele precisa desenvolver para que ele continue sendo relevante daqui a 5, 10 anos? Principalmente nesse mercado tão digitalizado, com o avanço da inteligência artificial. Uma soft skill, uma coisa que não se aprende na faculdade, que foi uma coisa que eu senti no meu estágio. Por exemplo, existem muitas habilidades que, por mais que a faculdade te ofereça todo um conhecimento, você só aprende no mercado de trabalho. E vocês sendo referências, né, no mercado de trabalho com tantos anos de carreira, eu acredito que vocês conseguiriam contribuir muito com essa soft skill, sabe? Boa noite. De fato, assim, a gente tem uma transformação que já vem de anteontem também, né? Acontecendo dentro do processo da comunicação. A comunicação nunca perde seu pilar. Eu vou até aproveitar aqui, né? Ainda pegando um pouquinho do gancho anterior, o que o jornalista faz? Escreve. Então não interessa o meio. Escreve. Escrever é a tua ferramenta, é isso. Você vai escrever. Se vai ser para o jornal, para o meio digital, para o rádio, para a televisão, aí, obviamente, cada um desses meios tem uma característica de linguagem, da qual a gente se adapta, né? Eu acho que aí tem uma questão muito importante, que não é só da internet. Às vezes, eu ouço muito assim, né? A internet mudou. O que mais impactou a comunicação, na minha ótica simplória e medíocre, foi a rede social. A rede social, ela causou um impacto gigantesco na comunicação, né? Então, hoje nós temos influenciadores que se dizem jornalistas. E muitas vezes não têm formação técnica, não têm conhecimento, não têm ética, não têm moral, não conhecem as regras, né? O impacto da rede social causa também, né, dar voz a todos. E nessa mudança, nesse processo de transformação, a gente já vê adaptações dos veículos também. Então, vou citar um exemplo aqui, o Nexo. Hoje, ele faz o quê? 12 matérias, envia por e-mail, passa a ser personalizado, né, de acordo com o interesse do leitor. Então, olha as mudanças acontecendo. Vamos pensar antes. Antes você tinha, por exemplo, a televisão, e era o único meio, você se informava por lá. Hoje você se informa pela internet. A televisão hoje já não é um meio em que a notícia chega com agilidade. A internet sempre está na frente. E sabe quem está na frente da internet? O cidadão. Porque se eu passo, está acontecendo um fato aqui, eu tenho celular, todo mundo tem um celular na mão. Você já grava e já joga para a tua rede. Aí entra realmente o processo jornalístico.
Porque para a rede, as informações, elas não vão, às vezes, de acordo, não tem apuração, né? Os órgãos oficiais foram contactados para se saber realmente quantas pessoas envolvidas, quem estava, quem não, todas as pessoas foram ouvidas, mas aquilo vai tomando uma dimensão em que as pessoas acabam acreditando, aquela é a verdade. E nem sabe a procedência, de onde vem, a origem, de quem partiu, era uma pessoa envolvida, uma pessoa qualificada, né? Então a gente tem realmente assim muitos desafios e ninguém sabe, essa é a verdade, ninguém sabe aonde vai parar. Ninguém sabe. Uma coisa legal que aí entra de encontro é que eu acho que hoje se tem mais oportunidades, inclusive dos meios de comunicação, eles estão mais abertos a novos formatos. Para vocês terem uma noção, para eu conseguir ir para a praia de camisa, polo, foi uma guerra. A gente demorou, acho que 7 anos batendo nessa... Porque você imagina um repórter chegar na praia com os banhistas, todos com trajes de banho, você chegava de sapato, calça jeans e camisa. Você era um ET na praia, né? Porque não fazia sentido. Olha como destoa, não faz nenhum sentido. Detalhe, não, a Globo sempre, né? A Globo sempre foi a maior emissora do país. As outras emissoras só passaram a adotar isso depois, não, continua, que a Globo, depois que eles começaram. A Tanto tá na Band, aí eu tô na praia de terno e gravata na praia, gente. Terno e gravata. É absurdo. É um absurdo, né? Me passa o Bruno do lado. E aí? De camiseta, eu falei, aí, gente, deixa eu botar uma foto do Bruno, mandar pra vocês. Nem foto batia no celular, não tinha isso. Eu falei, gente, o Bruno vai aparecer na televisão, assiste aí, de camiseta. Eu tô de... Bora pra você ver como é que é. E quer dizer, todas essas transformações e mudanças, o jornalismo ele era muito quadrado, né? Muito formatado. Hoje é perceptível que há mudanças, né? Inclusive na identidade dos repórteres, né? Então isso foi se ganhando espaço com o tempo. E agora há a possibilidade de novos formatos, você oferecer. Em 2014, ano de Copa, 2014... Quando eu saquei um movimento dentro do jornalismo, e a gente já discutiu os enxugamentos dentro das redações, né? Eu passei já a me movimentar no sentido de compreender o processo. Paulinho, mais uma vez, foi um cara que me ajudou, comprei minha primeira câmera, o Paulinho me deu os toques de como, né, a funcionalidade dela, enquadramento, ângulo. E aí eu fui vivenciando isso com os repórteres cinematográficos no dia a dia. E eu produzi o meu primeiro vídeo em 2014, fazendo todo o processo, né? E entreguei para a TV. E foi um vídeo que foi para a coordenação geral da Copa do Mundo, da Globo, e ela espalhou isso pelas redes. Era um formato, pelo menos, diferente. Não tinha, o repórter não aparecia, não tinha off, e era só o personagem com imagens, trilha sonora. Naquele momento, a gente estava fazendo algo diferente dentro da tela. Então, e aí eu percebi que havia mais espaço agora para oferecer novos formatos. E eu acho que vocês precisam estar de olhos bem abertos nisso agora. Porque o formato tradicional ele vai sofrer transformações. O formato tradicional ele está passando. E vocês precisam estar abertos para os novos formatos. Quais são os novos formatos? Ninguém sabe. É propor, né? Existem pessoas fazendo. Agora, todo formato é legal? Não. Mas a experimentação, como eles falaram, né? Isso é importante para chegar nesse espaço, nessa transformação no meio digital. A gente sabe que o streaming ganha cada vez mais potência. Hoje, eu considero que as grandes produções, as mais elaboradas, produções já não estão no canal aberto, no tradicional, elas estão fora. Normalmente você vai ver grandes produções mesmo, muito bem feitas, dentro do streaming, porque o jornalismo ele exige hard, ele tem que chegar cada vez mais rápido, e não tem como ele competir com a internet. Eu acho que o jornalismo vai ser cada vez mais ao vivo. É o único jeito dele competir com a internet. Então, cada vez menos gravado, cada vez mais ao vivo, né? Eu não sei a impressão do Renato, do Rogério, do próprio Rafa, mas para mim fica claro que essas mudanças acontecem
de forma ágil e os novos formatos vêm surgindo e há uma oportunidade de você oferecer o novo. Só para responder, eu passar para o Rogério. Seu nome, por favor, desculpa, não perguntamos. Beatriz. Beatriz, lindo o nome da minha filha, inclusive. Beatriz, isso que o Bruno disse, o pilar do jornalismo, repórter, seja sempre o repórter, gente, vocês que estão começando. Porque o que ele falou, o jornalista escreve. Então, o diferencial para vocês é conhecer o assunto. Porque se você for fazer uma entrevista hoje sobre qualquer assunto e você bater aqui no Google, me faça 10 perguntas sobre tal assunto, ele vai te dar 10 perguntas lindas sobre tal assunto. Se o teu entrevistado sair do conteúdo dali, você se perdeu. Você vai se perder completamente. Se você dominar o que você está perguntando, o que você está fazendo, está produzindo, você vai ser um excelente profissional. E aí vai chamar a atenção de todo mundo. Entendeu? Então, assim, seja sempre um repórter, tenha conhecimento daquilo que você está fazendo. De qual assunto? Economia, esporte, entretenimento, qualquer coisa. Tenha muito, realmente, ali, conhecimento daquilo que você está fazendo. Que isso vai ser um diferencial nesse mundo, hoje, de inteligência artificial que a gente está vivendo aqui agora. Eles falaram uns pontos bem interessantes, que eu acho que o Bruno falou, de você estar muito atenta aos novos formatos, mas eu acho que isso é incrível, escrever, estar atento aos novos formatos, mas tem uma questão no mercado de trabalho que você falou, comunicador, não sei o quê, todo mundo aqui é comunicador. É postura. Então, assim, a gente é comunicador e a gente sempre trabalha em grupo. Ninguém aqui trabalha sozinho. Então, assim, se você está numa grande ou numa pequena empresa, eu acho que tem que ter humildade, tem que saber ouvir, saber conversar, saber se relacionar, saber expressar a sua ideia, porque parece uma coisa tão besta e tão óbvia o que eu estou falando, mas no dia a dia, numa grande ou numa pequena empresa, se você não sabe trabalhar em grupo, não sabe se comunicar, seja ali você e o seu cinegrafista, seja ali você e o seu editor, ou o pessoal de publicidade com as suas equipes, o pessoal de rádio e TV com as suas equipes, se você não sabe trabalhar em grupo, já é uma dificuldade. Então, foi o que eu peguei da sua pergunta, tá? Sobre como que um profissional de comunicação tem que estar atento hoje. Eu acho que isso eu escutava da minha mãe, quando eu era estudante. Saiba trabalhar em grupo, seja humilde, escuta. Não chega querendo impor, trazer suas ideias. Saiba se comportar. Isso é um ponto. Agora, eu acho que uma outra coisa que serve para nós, especialmente para a galera mais velha aqui, não sei se tem a galera dos quarentão aqui, a galera faixa etária mais velha, a galera mais nova eu acho que é mais tranquila, que estar aberto a essas novas tecnologias. A IA está chegando e ninguém sabe aqui como é que vai ser usada a IA. Ela está chegando, ela está aprendendo, a gente está alimentando ela, tem várias profissões de várias áreas estão experimentando a IA, medicina, comunicação, segurança, bababá. Então, assim, eu acho que tem que estar todo mundo atento ao que está chegando de tecnologia. Se você não saber operar o mínimo dessa tecnologia, eu acho que isso vai te colocar um pouco fora do mercado de trabalho, saber sobreviver, porque todas as empresas estão de olho nisso. Empresas grandes, empresas pequenas, então eu acho que talvez hoje, se eu tivesse sentado aqui nessa cadeira de estudante como vocês, eu estaria muito atento ao que está chegando. E hoje, eu como profissional, eu também estou atento. Eu também olho, porque na empresa a qual eu trabalho, ela também está investindo em IA, e eu vejo que essa chegada de tecnologia, digitalização, ela é muito forte. Então, eu acho que é isso, saber se relacionar em todos os sentidos e estar atento ao que está chegando de tecnologia. Muito obrigada, gente. E a minha outra pergunta, não sei se seria um pouco polêmica, mas o que vocês consideram hoje que foi o maior erro da carreira de vocês, o maior desafio que vocês enfrentaram e o que vocês aprenderam com isso? Difícil, né? Difícil. Isso é fogo, hein? Se a gente tivesse errado muito feio, não estava erros. Vai ter que vários aqui para você. Erros. Eu acho que, assim, dentro do jornalismo, essa metamorfose que é o dia a dia, né? Se tem erros, gafes, você acaba cometendo, né? Erros. É importante retificar isso, é importante sempre estar atento, mas um grande erro pode te levar
um colapso, né? Eu vou te citar erros comuns assim do dia a dia. O que não pode errar? Você não pode errar a informação. Não interessa, você pode gaguejar, você pode tropeçar. Eu, por exemplo, 2 vezes fazendo ao vivo, né? O passarinho cagou na minha cabeça, assim, 2 vezes na entrada, né? O inesperado, assim. Você tá lá, é ao vivo é ao vivo. Não tem o que fazer, você não edita, corta e coloca de novo. O que você não pode é dar informação errada. Agora, gafes, às vezes, acontece. Né? Eu, por exemplo, uma vez eu estava, assim, foi engraçado, né? A gente fazendo em Taubaté, bairro Imaculada, e lá tem uma festa cultural muito forte, assim, e no dia ia tocar o Almir Sater na festa. E aí eu ia fazer uma entrada ao vivo, é uma entrada tranquila, né? Você fica muito mais leve, e com o tempo também você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode estar sempre muito seguro, é importante sempre manter um frio na barriga, porque é esse frio na barriga que te mantém atento, né? Senão você perde essa atenção. E eu, como venho do rádio, né? Eu sempre brinquei de fazer imitações, isso eu já carrego de tempo. Então, quando a gente fica em off, só a gente, então eu ficava imitando, ia ter um show do Roberto Carlos para o pessoal da TV. E eu fiquei imitando ele, fazendo, e a gente brincando. Não. E aí, quando eu fui entrar ao vivo, comecei falando, olha, aqui no bairro Imaculado, aquela coisa, né? Aqui tem tantas barracas com comida típica, essa aqui eu particularmente adoro e tal. E lembrando que logo mais, às 8h30 da noite, sobe ao palco Roberto Carlos. Agora, a gente está falando de Roberto Carlos. Vocês talvez nem conheçam, mas o Roberto Carlos também é uma sumidade aí para a música, né? Para a música brasileira. E aí, olha a problemática, A pessoa que estava comigo no ponto, ela abria para falar, para eu corrigir, porque eu não percebi que eu tinha falado Roberto Carlos. Para mim, eu tinha falado do Almir Sater, estava tranquilo, vamos embora. E aí ela abria e falava assim, ó, Bruno, e começava a rir, Bruno, e não conseguia me falar, não conseguia me passar. E aí, só no final do link, ela falou, Bruno, pelo amor de Deus, fala que é Almir Sater que vai tocar hoje. Então, lembrando, como se eu tivesse acertado já na primeira vez, lembrando, novamente, Almir Sater sobe, aí eu acertei. E aí volta para Michele, na bancada, Michele com um sorriso. Gente, então, show hoje do Almir Sater. Só que nisso, a redação já estava chovendo o telefonema das pessoas tentando confirmar se era o Roberto Carlos mesmo que ia tocar. Olha a problemática que isso pode causar. Né? Você fala em Roberto Carlos, vão sair lá do Sul Fluminense para vir aqui para assistir. Então, esse cuidado tem que ter, né? Essa é uma das gafes que eu dei ao vivo. Né? Eu não sei. Não, fala assim. Par. Não, é o que o Bruno disse. Eu acho que errar, até informação grave, assim, eu não lembro. Claro, porque a gente fica muito atento, né, gente? A gente está passando informação para muita gente. Veículo grande, não dá para você inventar uma história. Então gafes, né? São erros normais. Crise de riso, sempre. Tem daqui a pouco para vocês verem aqui. Mas não lembro, assim. É mais erros assim mesmo, básicos. Graças a Deus, nenhuma coisa grave, porque a gente está lidando com informação. Daí é coisa assim, igual ele falou, que, assim, né? Claro que é um erro de artista muito grande ali, mas não vai causar mal para ninguém. Não vai fazer mal para ninguém, né? Mas não lembro, não sei o Rogério ali, como é que é. Eu acho que erro. Ele tem uma crise de riso. O erro, assim, grande erro da carreira. Acontecem as gafes, às vezes uma informação que você passa errado e depois corrige, que você apurou, estava errado e depois você tem que corrigir a sua informação que você passa errado. Isso é princípio nosso. Correção o mais rápido possível. Mas erro, eu cometi uma gafe essa semana, agora no final do carnaval, que isso é bizarro, isso não foi pro ar nem nada. Que eu estava na Sapucaí e eu fui entrevistar a Virgínia. E foi só no negócio do Vinícius Júnior, eu só lembrava lá do caso de racismo, não sei o quê. E aí, cara, nossa, eu fiz uma pergunta para ela de um samba enredo que não era da escola dela. E depois eu me corrigi e ela não entendeu.
Mas enfim, foi uma gafe minha. Mas sabe por quê? Porque eu tava com o samba enredo da escola seguinte. Mas eu tava com o samba enredo da escola seguinte na cabeça e eu me confundi naquela pressão. E foi uma gafe minha, depois pedi desculpa e foi. Mas grandes erros, assim, eu acho que até é difícil, porque a gente tem uma equipe por trás, né? Tem os editores, tem a galera que ajuda na apuração. Isso eu tô falando no caso específico de televisão, tá, gente? Até por conta do nosso ofício aqui, mas o legal é que você sempre trabalha com um time, né? Então sempre tem... Você nunca tá sozinho, cara. Sempre tem gente te ajudando, então tenta tá ali de olho. Pô, isso aqui passou, Rogério, tá muito... E às vezes passa por todo mundo. E se passar por todo mundo, correção o mais rápido possível. Eu lembrei de uma que é um episódio muito triste e eu errei. Inclusive, todo mundo riu. Eu acho que você sabe qual que é. E assim, era triste o episódio. E uma vez me chamaram a atenção, lembrei agora, no Datena. Mas o Datena, no Brasil Urgente, você ficava 1 hora com o cidadão ali, dividia a tela, você e ele te perguntando coisas que você não sabia, né? Tava em Tremembé, por exemplo, e uma hora eu dei uma risada sem querer no ar. O tema era sério. Era o médico que foi preso aqui, o Roger Abdelmaci, que era um médico famoso das estrelas, e foi preso porque ele estuprava as mulheres enquanto estavam anestesiadas. E eu lembro que eu falei, dei alguma informação, que o Datena falou alguma coisa, eu ri, eu não aguentei. Eu segurei um pouco e eu dei uma risada. Até porque até hoje eu me sinto extremamente desconfortável em apresentar um jornal quando é muito sério, porque eu sou muito bobo, gente. Todo mundo aqui é bobo, eles são bobos demais, mas eu sou muito. Né? Elas sabem disso. Então, assim, qualquer coisa que você brincar comigo ou falar no ponto, a chance de eu rir é muito grande. Eu me seguro muito, eu fico nervoso, o coração dispara. Quando eu vou falar de futebol, de coisa leve, tranquilo, nossa, eu nem dou risada. Mas eu lembro disso. E eu lembro que uma vez, a gente teve o caso, vocês lembram do caso da Isabela Nardoni? Vocês lembram, né? Quando a madrasta dela foi presa, ela Caroline Jatobá. Já tá rindo já, né? E é um tema muito triste, a Isabela que morreu. E aí, geralmente, quando tem muito jornalista, eu não faço pergunta, porque é uma briga de gente a perguntar, naquela necessidade de perguntar, eu só coloco lá direto. O Renato falou de uma coisa importante, por exemplo, o Datena, ele ficava no ar muito tempo. E aí, para você explorar um assunto, e às vezes você chega e o assunto está quente, você mal tem informação, né? Numa situação dessa, é muito importante que você se posicione também. Não é porque ele é o apresentador, porque ele faz uma pergunta, que você é obrigado a saber. Até porque você está ali, no momento, ainda está apurando, a produção está apurando. Então, é importante você se posicionar no seguinte sentido, não tem essa informação ainda. Né? Eu vi vários repórteres tentarem responder e se complicarem ao vivo por acharem que eles tinham o dever de responder. E isso te coloca numa situação de risco muito grande, porque você pode falar de forma equivocada, né? Você pode dar uma informação, você está num processo, às vezes, de investigação, né? Se é um crime, você vai falar algo que nem o delegado ainda conseguiu fazer o processo investigativo para apurar se é ou não, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Nós não somos obrigados a saber tudo. A gente precisa apurar, a gente precisa de tempo, a gente precisa ver se é verídico, de onde vem, a procedência daquela informação para lançar no ar. Pergunta, tem ali? Só rapidinho aqui sobre isso que Como ele que falou. é? Mais um erro? Não é. Não. Tô brincando. Sobre isso que ele falou, gente, como é que isso é importante. Uma vez eu estava no link de novo com o Datena, e para variar é daquele jeito, né? É crime, nem apurou, não sabe o que está acontecendo, o cara é assassino, né? Matou, tem que ser preso, condenado, tudo bem. Na maioria das vezes, geralmente, era isso mesmo, até pela questão do programa, a editoria do programa. Mas eu já entrei ao vivo uma vez num crime que foi aqui na região, eu não lembro o que foi, que 2 pessoas foram acusadas de assassinato. Eu estava fazendo o link, estava ao vivo com o Datena, e um dos acusados foi solto, porque não tinha tantas provas contra ele como tinha com o outro que foi mantido preso. Eu estava ao vivo e, de repente, me para um rapaz do lado com outro senhor, ficou olhando minha cara e o Datena xingando todo mundo. E eu, muito cuidado com a informação. Em nenhum momento eu falei alguma coisa sobre essa pessoa. Na hora que foi para o intervalo,
o senhor me chama, olha, eu sou o pai dessa pessoa aqui, ele é o rapaz que acabou de ser solto, acusado de matar, ele não tem nada a ver com isso. Eu quero que você se retrate no ar. Eu falei, meu amigo, eu falei alguma coisa do seu filho? Ele falou assim, você não, o da Atena. Eu falei, então você procura ele, eu não posso falar. Eu não posso falar, eu tô aqui, ele tá falando, você vai reclamar pra ele? Até porque, gente, se eu falo pro Datena ali, ô Datena, o rapaz tá aqui, quer conversar com ele? Meu Deus do céu, isso aí tá falando até... Ia viralizar até hoje, ia virar o ratinho ao vivo na rua. Então, muito cuidado realmente com o que a gente fala, com a informação. E essa situação, realmente, eu fiquei com medo, porque o cara é acusado de assassinato, tá do meu lado, olhando pra minha cara. Ainda bem que eu não falei nada. Eu tô quieto. Boa noite. Eu gosto de assistir o Vanguarda desde criança. Então eu sempre acompanhei o trabalho do Bruno desde quando lançou o Vanguarda Verão. Eu lembro do seu primeiro Vanguarda Verão, que vocês andavam em todas as estradas. Acompanhei também o dele e o seu também. Nesse tempo todo de vocês, em alguma entrevista, vocês já chegaram a ficar constrangidos por alguma pergunta, algum questionamento do entrevistador? Você diz no sentido de eu fazer alguma pergunta constrangedora ou de uma situação constrangedora? De uma situação constrangedora. Eu acho que foi essa que eu falei da tela agora. Eu fiquei com medo. É mais ou menos aquilo dele. De cabeça, assim, eu não me recordo. Não me vem assim, você tem alguma pergunta que... Não eu fazendo a pergunta, né? Um colega numa coletiva... Tipo assim, você tá entrevistando, a pessoa dá uma resposta meio torta e você fica meio naquela... No nosso caso aqui, dos repórteres, que a gente acaba... Diferente da galera de publicidade, que eu acho que não faz isso, e rádio e TV, o jornalismo tem por essência a confrontação, a cobrança. É essência do jornalismo. O jornalismo não é feito para agradar e botar sorriso em ninguém. O jornalismo é feito para informar. Goste você da informação ou não. Entretenimento é entretenimento. Não estou dizendo que você não pode ter uma simpatia, um carisma e que aquela notícia não deva ser tratada com cuidado. Mas a essência do jornalismo não é ficar botando sorriso e nem fazer gracinha para ninguém. É informar. Se é uma festa da padroeira em Lorena, 15 de agosto, ou se é um problema aqui na Peixoto de Castro, de esgoto que está entrando na casa das pessoas, a gente tem que dar informação com o tom dela. Acontece que muitas das vezes, quando um jornalista vai cobrar uma autoridade ou o responsável por algo, porque é a essência da profissão, buscar a relevância daquela informação, acontece da pessoa não gostar. E você simplesmente está fazendo uma entrevista. O que eu acho que eu venho trazendo ao longo da minha carreira, eu nunca tive nenhum problema, é manter sempre a educação. Por mais dura que seja a pergunta. É manter a educação sem subir o tom, mas já aconteceu. E você tem que deixar rolar, não pode levar para a vida, não. Porque a pessoa que está na situação desconfortável, ela está sendo cobrada. E ela tem que responder. Geralmente é alguém num cargo público. É algum servidor público. Seja ele político ou seja ele cargo técnico. É isso. Querido, como é que é teu nome mesmo? Diego. Diego. Eu lembrei de uma situação aqui, enquanto o Rogério falava. A gente tinha uma situação em Taubaté que envolvia a Secretaria de Saúde na ocorrência de morte, né, de alguém que deu entrada na emergência. O caso não foi tratado de acordo com o protocolo e essa pessoa acabou morrendo. E aí a gente marcou um link, uma entrada ao vivo, para que o secretário de saúde se explicasse, né, o que havia acontecido. A gente estava no processo de apuração. E o que acontece às vezes é que, quando você chega para fazer ao vivo, então a produção já passou a pauta para o entrevistado. E você chega lá e conversa com ele em off. São essas as questões que eu vou te passar e você já indaga ele sobre algumas informações que você precisa, né? E nesse momento, ele não gostou, houve um atrito, a gente, de certa forma, assim, off, a gente subiu um pouco o nível da conversa, digo no sentido da exaltação, né, da cobrança, eu tinha que cobrá-lo. Eu entrei ao vivo
E aí, ele do meu lado, ele falou, eu não vou mais entrar, e saiu. E eu fiquei ao vivo, sem o entrevistado. Então, foi uma situação complicada, a gente já tinha anunciado o entrevistado, não. Eu só me reportei e disse, ó, o secretário de saúde, ele está aqui, né, ao meu lado, porém ele se recusa a entrar no ar para esclarecer para a população o que seria um dever dele, né, prestar esclarecimento. Então, foi um tanto constrangedor, porque a gente havia anunciado, ele não entrou, o tom da conversa ficou um pouco mais caloroso, né, porque a gente precisa cobrar, é o que o Rogério falou, esse é sempre o nosso dever. O dever sempre, a gente carrega dúvida e confronta sempre, para chegar o mais próximo possível da verdade. Porque nem sempre a gente vai conseguir a verdade natura pura, mas é nosso papel chegar o mais próximo dela. Esse é o que me veio à cabeça aqui. E obrigado por me acompanhar, queridão. Agradeço muito aí o carinho. Tem pergunta lá no canto. Eu não consigo sair dessa cadeira aqui mais. Eu sentei aqui, agora não, qual o espaço que tem isso aqui? Presta atenção, olha isso. Ai, caralho. Não sei quem foi que fez isso aqui, engenheiro. Quem tem pergunta? Meu Deus do céu. Boa noite, tudo bem? Fico feliz com a partilha de vocês aqui hoje. Eu queria perguntar, como que vocês lidam com a pressão do trabalho? Vocês têm alguma técnica, vocês usam? O que vocês fazem, assim? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não penso nisso, não. Porque não dá para pensar. Que se você pensar que está tão pressionado, não vai sair o serviço. A gente faz, vai fazendo, né? Eu nem penso, né? Eu trabalhei com as duas aqui. Gente, o ser mais zen que tem ali foi o nosso chefe. Zen. Mas eu acho que é justamente por causa disso. Nunca vimos ele, nunca. Eu acho que, assim, o dia que eu mais fiquei nervoso, que eu fiquei uns 10 dias sem dormir, mal falei, mas vai dar tudo certo, porque eu sei fazer, eu já fiz muito, me iludindo, né? Que foi em 2000, elas estavam comigo. Foi em 2018, eu fui o diretor do debate presidencial da TV Aparecida. Olha, aí é o seguinte, é o Brasil inteiro, estão todos os candidatos lá, e qualquer coisa que tinha, vinham falar comigo. Renato, você tem que acompanhar a prova de roupa da apresentadora. Eu falava, gente, olha, meu curso em Milão está vencido. Então, eu confio em vocês, na roupa que vocês vão colocar na apresentadora. Mas o que eu pedi só na época, eu falei, olha, eu quero os melhores cinegrafistas, eu quero os melhores auxiliares, os melhores operadores com isso, porque eu não posso errar o GC, a gente não pode errar o corte, a gente não pode errar o áudio, principalmente, porque tem tempo, né? Tem tempo, ó, deu 30 segundos, corta o áudio, não interessa, é o bispo, deixa, o bispo você deixa. Deixa, meu emprego tá ali, calma, o bispo você deixa, o padre deixa também. É o Bolsonaro, corta, é o Lula, corta. É o Dom Darcy, deixa pra lá, 2 minutos, 3 minutos aí. Mas aí sim, você tem que ter muita atenção com relação a isso. Tanto que a gente fez, eu lembro que o cenário, foi no centro de eventos, tinha aparecido, o cenário ficou pronto na terça-feira, na segunda-feira, era na quinta o debate. Aí o piloto era terça e quarta. Fizemos um piloto na terça, mas foi horrível. Não sei se vocês lembram. Eu levei o pessoal para interpretar os candidatos, mas não saiu nada, gente. O pessoal rindo, não serviu para nada aquilo. A âncora da época da TV Cultura hoje, né, a Joyce, ela completamente perdida. Gente, eu fiquei apavorado. Falei, é amanhã. O negócio é amanhã. Aí eu lembro que eu chamei a equipe técnica, chamei o diretor, o Paulo, falei, olha, é o seguinte, o debate é às 9h30. 6 horas, eu quero... Aí eu virei diretor, virei o Boni. Olha pra você ver. Eu sou o diretor da bagaça, certo? Depois vai ficar em cima de mim. Falei, 6 horas, começava às 7h30 a transmissão para todo mundo, para Nacional. Eu falei, tinha um programa antes, teve um jornal antes, que a Dani ancorou, inclusive, e depois a gente com o debate. Eu falei, eu quero toda a equipe aqui, a Joyce aqui, como se fosse o debate. Das 6 às 7, 1 hora, valendo.
Não, porque isso não interessa o que vai ter. O importante é o debate daqui a pouco. Eu preciso de vocês todos aqui assim. Porque se a gente não fizer isso, não vai sair, gente. Vai aparecer os trapalhões aqui. Vocês conhecem os trapalhões? Vai aparecer os trapalhões fazendo o negócio. A gente não pode fazer isso. E aí aconteceu. A gente fez das 6 às 7, valendo. O candidato tal responde para o candidato tal. Pergunta, né? Inclusive, eu tinha um produtor muito bom na época. Hoje ele é repórter. Já ouviram falar do Guilherme Machado? Vocês conhecem da Vanguarda, só ligar na Vanguarda. Você trouxe o Guilherme aqui. Ele é repórter da Vanguarda hoje, o Guilherme Machado. Se você ligar 12h30 lá, ele tá falando lá. O Guilherme foi o cara que ficou comigo assim, falando, tal candidato não pode perguntar mais para tal candidato. Ele ficou me orientando ali, porque eu tô vendo várias coisas ao mesmo tempo, e a gente ficou 1 hora ali fazendo aquilo. A hora que acabou aquilo, eu falei, agora a gente vai ganhar, vai ser campeão. Agora pode botar a bola rolando, a gente vai ganhar o jogo. Né? E assim, deu confiança para todo mundo. Começou o debate... Eu era o Messi. Corta aqui, corta lá, e todo mundo com confiança lá em cima. Mas olha, gente, na hora que terminou o debate, aí eu fui ver no Instagram, aquelas coisas, todo mundo elogiando, o áudio, o corte, teve Aparecida. Nossa, cheguei em casa, fui dormir 5 horas da manhã, fiquei bebendo. Olha, essa pesou, essa pressão, essa eu senti. De resto, eu não penso, vamos lá fazer. Mas essa eu senti sim. Não sei, nunca falei pra ninguém, eu acho, vocês não estão sabendo disso. Eu nunca demonstrei, porque a gente não pode demonstrar que a gente está nervoso, senão não anda. A pressão no jornalismo ela existe porque tem um tempo, um deadline, né? Mas como qualquer outra profissão, sempre tem uma pressão. Há momentos, por exemplo, como esse que o Renato citou, né? Em que essa proporção talvez aumente um pouco mais. Mas isso é a vivência também, queridona. O dia a dia, isso vai te acalmando, porque você sabe que vai dar conta. As coisas vão acontecer. Não acontecem, às vezes, da maneira como a gente quer, ou a gente não consegue todos entrevistados, ou não consegue dar conta de toda a pauta, mas elas acontecem. Naturalmente, elas vão acontecer. E de um jeito ou de outro, né, você foi escalado para fazer uma matéria. Caiu a matéria, vai surgir outra pauta. Não deu outra pauta, a gente vai fazer uma nota. Então, essa dinâmica do jornalismo também é legal porque te tranquiliza. Sempre há possibilidades. Mas não dá para a gente fugir também. Existe um deadline, existe um tempo que você precisa cumprir. Né? Então, assim, na TV eu saía, por exemplo, para gravar às 8 horas, 8h30, 10 horas no máximo eu tinha que estar na redação porque tem o processo de edição ainda. Então, não é só o processo da captação, né, a entrevista. Você tem que levar, escreve o texto. Normalmente, já escreve no carro. Você já escreve, já manda para a redação. O editor já olha, dá ok. Você, às vezes, se estiver longe, você vai via link, né? Você manda isso para a redação, já passa e vai para o próximo processo, que é o da edição. Mas não se preocupe com isso, porque a naturalidade vai fazer fluir. Qual que é o seu nome? Ana Maria. Ô, Ana, já falaram algumas coisas legais, mas assim, para qualquer profissão, qualquer área, pressão sempre vai existir, entrega de projetos, entrega de resultado, horário, deadline. Eu acho que existem algumas coisas básicas que ajudam. A experiência ao longo do tempo, isso vai te dar um conforto, mas assim, minimamente organizada, ser uma pessoa que entenda onde estão as coisas, entender minimamente os processos. Em qualquer empresa, em qualquer lugar, tudo tem processo, porque muitas das vezes as coisas são meio malucas. Nessa área nossa aqui de televisão, como de jornalismo, do nada surge uma notícia, você tem que se posicionar lá para entrar ao vivo, você precisa das informações, você minimamente precisa saber os caminhos para você ter aquela informação, se organizar aqui, ter seu bloco de notas, saber como é que você vai apresentar, a ordem que você vai falar. Mas ser minimamente organizada e ter amigos, ter contatos, porque no momento de pressão não tem nada mais parceiro que você virar para um colega, cara, me dá uma moral aqui, me dá um rumo aqui, eu preciso fazer isso, me dá uma ajuda com isso, com aquilo. Porque, de novo, eu insisto muito nisso, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre trabalha em equipe. Ele não acabou de contar do episódio de uma responsabilidade enorme que ele teve de coordenar a eleição, foi diretor lá e tudo mais. Ele teve um time, e aí chegou uma hora que ele falou, gente, me ajuda, eu preciso disso, disso, daquilo. Então, assim, você, quando entrar no mercado de trabalho, entrar em algum lugar, em alguma empresa, geralmente você vai ter gente que vai estar ali, que vai estar com você e que vai te ajudar. Então, assim,
Eu sempre gosto de falar isso porque teve um período na minha vida que me assustavam muito, assim. Algumas pessoas falam, vão te engolir, não sei o quê. Cara, não é bem assim. No dia a dia, depende muito da sua postura também, né? Porque se você for uma pessoa mala pra caramba, realmente você vai ter poucas pessoas do seu lado. Mas se realmente você for uma pessoa amigável, tá ali, na parceria, é um time. A empresa, o lugar onde você tá, ela quer o resultado, ela quer o produto, ela quer publicar, ela quer fazer o produto ir pro ar, ou sei lá o que você faça. Então é um time. Então, certamente, aquele time ali vai ter gente que se ajuda. A entrega é de todo mundo. E o momento de pressão, eu acho que é uma técnica que me ajuda muito, é quando eu tô ali atolado, 1000 coisas, eu sei que eu tenho um colega aqui que pode me dar uma força, que pode me dar um caminho, que pode me dar um respiro. E ter um mínimo de organização, cara. Se você for muito bagunceira, você vai sofrer. Porque tudo tem processo. Tudo tem um formato, tem um jeito, em qualquer área. Não é só o telejornalismo, a publicidade, enfim. Então, entender os processos. Joana, só o Rogério, o que é legal dele é porque assim, a pressão, ela vem, não interessa qual é o gênero da matéria que você está falando, né? Porque o Rogério, o ano passado, esse ano eu não acompanhei porque ele estava meio vagabundo, não fez ao vivo esse ano, no Carnaval. Era só matéria, né? O ano passado eu acompanhei o Rogério, por exemplo, que eu gosto muito de Carnaval, então eu voltava do Carnaval e ficava assistindo as desfiles de escola de samba, que eu gosto de verdade. E o Rogério lá, cobrindo, fazendo ao vivo, na dispersão. Cara, era ele. Eu vi, você tá vendo mentiroso, eu só vi que isso é verdade. E assim, e é uma... o tema é alegre, mas é uma das maiores transmissões desse país. O Carnaval da Globo. O evento vai cair, é o maior evento, um dos maiores da Terra. E o Rogério lá fazendo, conversando e tal. Aí passa na semana, você vai ver o Rogério, ele tá com o colete à prova de balas nessa operação que teve foi na Maré, né? Que foi na Maré, todo dia tem operação. Uma hora você vai ver ele com o colete à prova de balas lá no Rio, no meio daquela guerra urbana, e fazendo do mesmo jeito. E assim, a pressão é a mesma, não interessa se é matéria policial ou matéria de entretenimento. E o rapaz, olha, show de bola, lida muito bem com tudo isso. Nem parece a tranquilidade que você vê ele fazendo. A seriedade no Jornal Nacional num dia e dando risada, sambando no outro. Isso é profissionalismo. Vou pagar uma cerveja pra você. Tem mais uma pergunta aqui. Só uma pergunta. Vocês já chegaram a recusar alguma reportagem, alguma matéria por ética, por que vocês acreditam que não era aquilo que vocês queriam passar, transmitir? Outra pergunta, no começo, assim, sim... Não, só complementando. No sentido, assim, a gente que é iniciante, acabei de começar, faz 3 dias que eu tô aqui, praticamente. Assim, quando tá no começo, no início da carreira, se deve recusar por várias questões, tem questão ética, tudo, sim? Por questão ética, tudo. E se vocês recusaram, se sim, por quê? Se a gente deve, que está começando agora? Boa pergunta. É isso aí. Queridona, aconteceu comigo uma única vez. Mas depois eu repensei e foi um erro, tá? Assim... Porque a partir do momento que você é jornalista de um determinado veículo que tem uma linha editorial, né? E o que pode acontecer, por exemplo, eu falo no jornalismo, independentemente da gerente geral, ela também é jornalista. E isso é legal, porque a gente discute de jornalista para jornalista. Ela ocupa uma função como gerente, né? Gerenciando, mas a gente pode discutir as pautas de igual para igual. O interesse dela, o impacto, se ela realmente vale, né? Quais são os ângulos. Aconteceu comigo na Band de Campinas, a gente trabalhou na Band de Campinas e tinha um personagem lá fantástico, ele dirigiu também Esporte Total Regional, eu dirigi o Esporte Total Regional lá. E aí um dia, já tinha fechado expediente, eu acho que era na época que eu tinha ido para a apresentação do jornal,
E aí chega para mim uma pauta seguinte, você vai fazer o jantar dançante da Ponte Preta. Eu falei, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer o jantar dançante. Qual é o interesse público nisso? O que a gente vai botar? Vai fazer o quê? O pessoal dançando, comendo ali, mostrar para o público, olha que belezinha, olha que gostosinho que estava aquilo ali. Então não me fazia nenhum sentido. E eu já tinha cumprido o meu expediente. Aí eu falei para minha chefe, eu não vou fazer. Tá? Mas até que ponto eu posso ou não? Eu tomei uma atitude. É minha função também. Então é difícil. Não ia infringir a ética, moral, mas era uma coisa que para mim não era matéria, aquilo não valia, não tinha nenhum sentido, aquilo não era informação. O que eu ia passar para o torcedor da Ponte? Então não fazia nenhum sentido. Né? Mas é uma situação difícil, uma situação bem difícil de você realmente encarar e recusar. Eu já recusei uma matéria, mas eu já era um repórter experiente, então já tinha, né, moral para falar. Poderia ser mandado embora, poderia, mas eu recusei porque era uma briga de emissoras. Eu falei, eu não vou entrar nisso, para com isso. Não, porque eles fizeram isso, mano, manda outros fazer, eu não vou fazer isso. Tanto que um outro repórter fez. Eu falei, não vou fazer. E não fiz. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Eu não vou fazer. E fizeram. E também já teve uma matéria que produziram, que eu olhei, achei que era uma briga de vizinho, e os caras queriam colocar no ar nacional. E eu falei, enquanto editor dessa matéria, ela não vai para o ar. Ela não vai. Isso aqui não tem necessidade de expor uma briga em casa para o Brasil. Não, porque tem que fazer. Eu, enquanto diretor de jornal, não coloco. Se você quiser colocar, coloca, e você que põe os créditos todos disso aí. Eu não vou colocar. Mas eu acho que se vai afetar o seu caráter, que você pensa, seus valores, que você pensa da vida, você vai se arrepender depois. Às vezes você vai perder o emprego? Vai. É lógico que você vai perder o emprego, dependendo de onde você estiver. Mas é melhor do que se arrepender depois de alguma coisa que você vai fazer e vai te deixar mal, né? Eu sempre pensei nisso. Eu não vou fazer, não vou colocar. Porque vai ser mandado embora. Beleza, meu querido, mas eu não vou fazer isso. Mas vai de acordo com seus valores, né? O que você pensa. O jantar dançante, por exemplo, eu acho que eu iria fazer. Ele falou que ia ser engraçado, né? Melhor do que cobrir crime, por exemplo. Mas assim, né? Tô brincando. Mas assim, acho que é de acordo com os seus valores. Mas, pô, legal, cara. Se estiver solteiro, sobra alguma coisa de repente. Eu passei pela Canção Nova, pela TV Rio Sul e agora estou lá na Globo. Eu nunca vivi esse tipo de situação de ter que recusar uma matéria. Já aconteceu de eu chegar num local e não ter a matéria. Ou chegar lá e achar a história muito fraca e falar, cara, isso não rende, essa história não é legal. E aí você tem toda a liberdade de ligar para o editor e falar, ó, a história aqui não rende, é muito fraca, é tudo balela que passaram aquilo para apuração. Isso acontece muito, tá? De você ir numa história e a história não render. Mas recusar matéria... É porque assim, é que a sua pergunta ela é muito complexa, dessa questão de ética e tudo mais, e isso, a gente passa um ano inteiro discutindo isso. Acho que é bom a gente deixar claro alguns pontos, assim, alguns beabás são bem claros, assim. Eu gosto muito de falar essa história de que jornalismo não é feito para agradar ninguém. Galera da publicidade, do entretenimento, tem mais aí criação para seduzir as pessoas. A gente é feito ali para informar, para dar informação, você gosta ou não do candidato A, B ou C, da cidade A, B ou C, da notícia isso e aquilo. Informar com o máximo de em cima dos fatos. Acho que a questão ética, ela é muito complexa, ela é muito da formação de cada um, e é bom entender assim, que cada veículo de comunicação tem sua linha editorial. Isso é muito claro. Então, você sabe onde você está trabalhando. Você sabe o compromisso que aquele local tem com a informação. E é isso, assim. Agora, como o Lacir falou, é muito delicado isso, né? Porque, assim, se você está em algum lugar que te obrigam ou que te colocam para fazer alguma coisa que você não acredita, você não vai e você vai correr o risco de ser demitido. Eu nunca passei por isso. Não sei mesmo te responder nesse sentido. Agora, avaliar uma matéria na rua, no local, tem total liberdade de falar, essa história aqui da falta d'água na Peixoto de Castro,
já está resolvida, está linda, tem água na faculdade, não tem nenhum problema não. Então você liga para a redação e fala, ó, gente, não tem matéria, a história não vingou. É muito prático, assim, mas a questão ética é muito mais delicada e eu acho que é muito de cada um, né? Eu vou só completar aqui. Se a gente fala, por exemplo, na linha editorial de cada veículo, pode não ir de encontro com a sua, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o teu trabalho. O melhor que você pode oferecer dentro da ética. Ética é ética, né, gente? Nem tem profissional ou pessoal. Ética é ética. Então, obedecendo os pilares do jornalismo, deveria. O que, por exemplo, já aconteceu comigo, isso várias vezes, são embates acalorados por uma matéria que você sabe que não é. Só que tem um deadline, precisa cumprir a grade, não tem outro VT para entrar, vai entrar esse. Não vai. Não vai porque não é. Aí tem um embate e aí a gente põe na mesa, são todos jornalistas, a gente vai discutir o interesse e o impacto. Então, assim, eu já tive embates mesmo com chefes, assim, acalorados, já perdi a oportunidade de ser mandado embora, mas não é pessoal, é justamente seguindo as regras, seguindo o processo de construção, avaliando o impacto disso para a sociedade, se é ou não informativo, né? Nesse contexto, eu já tive vários embates. Não, se tiver pergunta, só uma coisa que eu vou falar. Eu acho que vai até 9h30, Paulinho. Por favor, pedir só uns 15 minutos antes, que eu tenho até um spoiler para vocês. Não vá embora antes, porque tem uns erros legais aqui, inclusive de professoras suas. Não, de professoras suas aqui. Alguns erros bacanas de gravação, quero mostrar para vocês, tá? Inclusive ao vivo, ou quase no ao vivo. Pode fazer, tem mais uma aqui, ó. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para o Rogério, que como que é cobrir carnaval? Tipo assim, Pô, é massa demais, é uma delícia. Eu sou apaixonada pelo carnaval. Eu tava assistindo com a minha mãe e falei assim, mãe, minha meta é aquela. Que irado. Porque eu sou apaixonada por carnaval. Cara, e é assim, realmente, eu sou criado aqui em Cachoeira Paulista, né? Nasci aqui em Lorena, sou criado em Cachoeira. Pô, não, Cachoeira tinha um desfilezinho lá, morreu tudo. Cara, você sabe que depois que eu fui pro Rio, fui morar lá, cidade grande, isso aqui, e aí eu fui entender, eu acompanhava os desfiles aqui, mas foi viver lá que eu fui entender a potência que é aquilo. E é muito mais do que carnaval, cara. É cultura, é emprego, é empoderamento daquelas pessoas de comunidade que vão lá fazer aquele espetáculo. É aquele monte de gente do Brasil inteiro, do mundo todo, que vai lá para assistir. É um negócio fenomenal. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei no Sambódromo e fui cobrir o desfile, eu me senti num estádio de futebol. Que, cara, a galera cantando samba ecoava assim, eu me arrepiava. E tem toda uma parte espiritual que depois eu fui entender também, que o Sambódromo é um grande terreiro. Né? É um grande terreiro, assim, tem toda uma questão mística, religiosa. Desculpa o seu nome? Gabriele. Gabriele. É a coisa mais linda, cara. É a coisa mais linda. Eu imagino. E aí, eu agradeço muito sempre a minha chefe quando ela me escala e me coloca no carnaval. Eu gosto de cobrir, mas eu gosto muito de estar no Sambódromo. Cobrir bloco, dia a dia, assim, é legal também, mas eu acho mais difícil. Tá no meio do bloco, a galera joga cerveja em você, você não escuta nada, te chama ao vivo, você tá no meio do negócio lá, você não tá escutando o retorno, é muito difícil. Mas no Sambódromo, como eu gosto muito dessa coisa da arte, do olhar humano ali, das pessoas que fazem aquela... Gente, na boa, a televisão ela não consegue passar o impacto do que é ao vivo, cara. Ao vivo é muito doido, é muito legal. Vou levar você comigo. Depois dos elogios que você fez aqui pra mim, eu vou te levar. Mas é lindo. É lindo. Eu não consigo te dizer mais do que isso. Desculpa a redundância. É muito bacana. E eu vou te dizer uma coisa legal. Tem uma amiga minha, editora de texto lá, que ela acabou de fazer um mestrado dela focado em Carnaval do Rio. Então, assim, se você gosta muito desse... Cara, já vai pensando, porque tem pesquisa, a academia se dedica muito à questão, tem muita coisa para você explorar no Carnaval. Então, as universidades lá no Rio, lá, elas têm linha de pesquisa para isso, questões sociais. Então, já que eu vi a sua paixão, foca muito. As rádios todas cobrem. No caso, a Globo ela tem a licença lá para cobrir, né? Mas
tenta se aproximar. Tenta um dia ir pra lá e ficar Meu perto, sonho. porque é lindo. Meu sonho. É lindo. Rogerinho, ao vivo ou VT? O que você prefere? Esse ano, eu prefiro ao vivo, mas esse ano eu tava escalado fazendo matéria. Queria saber nesse sentido, às vezes acaba faltando pergunta, mesmo a gente estando atento a vários lances que acontecem durante o jogo, ou outras situações também de coletivas, de polícia mesmo e tal, às vezes acaba faltando pergunta, você tem que ficar atento para muitas coisas, né? Daí eu queria saber de vocês, né, que dica vocês dão para coletivas de imprensa, de determinadas situações, seja de futebol, de investigação policial, que dica vocês recomendam para não passar esse tipo de aperto, mesmo às vezes não sendo possível? Faltar pergunta, você está falando? Isso. Bom, se você é o último, cara, você não precisa perguntar. A não ser que é muito específico, né? Eu sou o último. Mano, vai ter 10 perguntas para você escolher ali. Pode ficar tranquilo. A não ser que tenha alguma coisa muito específica que você queira perguntar, né? Aí a sua pergunta não será feita. Então você vai ter ela. Fora isso, cara, fica tranquilo. Eu quero fazer tal pergunta do jogo ou de certo assunto que eu vou usar na minha matéria. Já perguntaram? Usou a resposta? Tranquilo. Fica tranquilo, meu amigo. Eu lembro que uma vez eu fui estava no Santos, na Vila Belmiro, o Leão, técnico, seguramente um dos mais chatos que eu já vi ao vivo, difícil de lidar. E tinha uma pergunta lá que tinha pichando os muros da Vila Belmiro sobre o nome dos jogadores que teriam que ser expulsos da vila que eles não queriam. Aí picharam, por exemplo, lá, Betão, tinha outros jogadores, e eu fui para a coletiva, minha pauta era essa do jogo aberto da Renata Fã. Eu não sou setorista do Santos, tinha 20 repórteres lá, 15. Vão fazer essa pergunta que era a minha pauta. Ninguém fez essa pergunta. E era uma pergunta que o Leão chegou na coletiva e falou assim: não respondo sobre as pichações dos muros da Vila Belmiro. Isso eu não falo. Ninguém perguntou. E eu falei, gente, é a pauta que eu tinha que levar. E eu tinha que perguntar. Eu falei, cara, ninguém vai perguntar isso, vai sobrar para mim, esses caras estão aqui todo dia e não vão perguntar. Eu pensei, vai vir paulada em cima de mim, né, cara? Ainda mais, de vez em quando que eu aparecia lá. Mas eu perguntei, eu falei, Leão, desculpa, você já disse que você não quer falar, mas eu preciso te perguntar, cara. Picharam o nome dos jogadores na Vila Belmiro. O Betão, por exemplo, que era do Corinthians, 3 vezes essa semana. O que você acha disso? Ele parou, ficou olhando 10 segundos para mim e falei, agora vem, né? Daí ele falou, é porque eles não sabem escrever Wellington. Não sabem escrever, falou um outro nome lá. Aí todo mundo riu, beleza. Aí no outro dia, Globo Esporte, Gazeta, todo mundo usou a pergunta do cidadão aqui, que ninguém fez. Aí depois que eu fiz a pergunta, todo mundo bombardeou ele. Mas jogador de roupa técnica... Cara, os caras não perguntaram, e eu estava com medo. Né? Eu acho que pensaram, esse rapaz é perigoso, hein? Chegou e perguntou, não tem medo do Leão, né? Mas assim, é quando você tem a necessidade. Se não, pode ficar tranquilo. Que se já responderam, tá ali a sua pergunta. Né? Eu vou de encontro com o Laceiro, Renato. Às vezes, realmente, se você acaba ficando, por exemplo, por último, e tem isso mesmo, né? Você tem emissoras que têm preferência, não há necessidade, a não ser que há uma pergunta específica para a pauta, senão você vai contribuir. Antigamente, eu não sei vocês, mas às vezes a redação determinava que você tinha que fazer a pergunta porque ia entrar. E aí, às vezes, acontecia, inclusive, o cara já foi a primeira pergunta, você repetia a pergunta, que era chato. Você ocupa o tempo com a mesma pergunta, o cara dá a mesma resposta só para ter o microfone teu lá, a tua fala, então isso é chato. E isso é chato, né? Sabe? Está sendo repetitivo. Mas concordo com o Lacia. Está respondido, entra a tua pauta, está tudo ali, as respostas que você acompanha estão todas lá, né? Não tem porquê. E aí tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente se sente também na obrigação, não tenho que fazer uma pergunta. E aí cuidado, porque você vira chacota às vezes, você vai tentar fazer uma pergunta e é desnecessária, né? Vai gerar... então não, é melhor assim, tá respondido, ponto final, né? Mano. Isso que ele falou realmente acontece mesmo, assim, às vezes a pessoa tá lá na coletiva, um monte de gente, aí você vê que um coleguinha faz uma pergunta meio tosca, assim, já foi até respondido. Cara, só uma coisa, se tiver sua dúvida, faça sua pergunta, cara, não fica intimidado, não. Cara, o lance é respeito, cara. Dá licença aqui, ó, fulano, responde aqui pra mim isso, acabou. Vai tentar, é uma briga mesmo, dependendo se for quebra-queixo,
que é quando junta todo mundo ali com... Agora, se é uma coletiva mais organizada, eu acho que tem um limite ali, né, de perguntas, mas entra no jogo, irmão. Você tá ali, você tá atrás do seu conteúdo e não tem essa, não. E, às vezes tem a questão Muricy. Muricy era um cara que todo mundo tinha medo de fazer pergunta para ele. Por quê? Ele era um cavalo, bicho. Você perguntar, já dava um coice já na boca, né? Pra você já ficar... Era assim. Então, ele era mais grosseiro, né? Não sei se você lembra, a gente já teve uma treta aqui, eu e o Bruno, com um técnico do Guaratinguetá. A gente bateu boca no jogo do Taubaté, depois virou brother nosso, que era o Argel. O Argel que era técnico, você lembra disso? Xarope, nervoso, bravo, o Argel. Eu fiz uma pergunta, ele respondeu atravessado, o Bruno se incomodou, fez de novo, ele respondeu atravessado e ele tretou com a gente ali. Só que como assim a imprensa regional, a gente não briga, a gente gosta dos caras, né? A gente chamou o assessor e falou, cara, a gente não vai colocar isso no ar, porque a gente não é pra isso, a gente torce pelo Guaratinguetá. Quanto melhor ele tiver, melhor pra gente. Mas, pô, fala pro cara, mano. Depois virou um brother nosso, inclusive, né? Virou parceiro da gente aqui. Boa noite. Eu sou a Madu, eu faço publicidade, então vamos sair um pouquinho da zona de conforto de jornalismo. Bom, se vocês tivessem que contratar hoje alguém da publicidade para trabalhar com vocês, para fazer um projeto jornalístico, o que faria vocês pensarem, nossa, essa pessoa realmente entende de comunicação para trabalhar com vocês? Um publicitário. Um publicitário. Eu acho que assim, nós fazemos essa produção de conteúdo. Eu avaliaria mais, tentaria avaliar dentro do pouco conhecimento que eu tenho, né, da área específica, o que você ofereceria para o projeto mesmo, mas não na minha produção. O que isso eu vou fazer? Mas eu preciso que você alcance, então, o mercado, seja para venda desse projeto, para viabilizar esse projeto, né, junto ao mercado. Então, que ideia você propõe? Eu acho que é essa avaliação que eu faria. Tá? As ideias que você vai fazer para fazer essa ponte, esse elo. Então, especificamente, eu não sei te dizer assim, qual habilidade, né? Mas a primeira delas, lógico, a comunicação, que eu falei... Eu sempre bato nisso, né? Comunicação é igual a relacionamento, né? E muitas pessoas, isso é claro, a comunicação clara, como elas se relacionam, elas influenciam inclusive o mercado, elas ganham crédito com isso, empresas depositam crédito em profissionais. E se eles saírem de uma instituição e forem para... Eles levam essas empresas, né? Pelo crédito que ele tem, obviamente pelo trabalho muito bem feito, o trabalho oferecido, né? Obrigado por me promover a diretor, eu vou te contratar agora. Eu acho que tem que ser criatividade. Eu sou meio pancado, assim, eu fico pensando sempre em coisas como fazer um negócio meio maluco, e eu gosto de ideias malucas, né? Então eu acho que a gente não pode ficar tímido de chegar e falar alguma besteira na mesa, assim, numa reunião, porque é das besteiras que sai alguma coisa. E eu tinha um chefe que ele falava muito sobre isso, assim, cara, a gente não pode ter vergonha de chegar numa reunião e falar as doideiras da cabeça, porque a gente vive num processo criativo. E comunicação, ela te desafia isso, senão você sempre está ali naquele formatinho linear. E aí, obviamente, eu acho que é isso, se relacionar bem, sua vontade de querer fazer, mas estar com a criatividade, com as ideias. Isso tem muito a ver com você estar atento ao que está rolando no mercado, que tem de tecnologia. Pô, eu vi que tem um negócio que dá para fazer assim, a gente pode pegar a marca, pode fazer o projeto, potencializar ele desse jeito, fazer uma conexão assim, assim, assado, criar um vídeo, criar, sei lá, uma publicidade na praça da cidade tal. Não sei, cara, você que vai me trazer as ideias. Então, o que você acha? Você é meio doido? Quanto vai custar? Não sei, vamos pensar. Eu acho que ideia, cara, as loucuras. E assim, as ideias vêm no momento que você tá fazendo a caminhada, tá tomando um banho, tá cozinhando, fazendo um arroz lá, tá limpando a casa, vem uma ideia. Anota para não perder, porque depois ela não volta, assim. Eu acho que é isso, assim, criatividade. A gente é desafiado à criatividade. A gente aqui no jornalismo, com a criação de texto e roteirização. Publicidade também faz roteiro, cria texto, mas com um nicho publicitário. Eu acho que é isso. A gente tem que estar relaxado.
Esquece formatinho quadrado, deixa as ideias passarem, cabeça aberta, enxergando de tudo, sem preconceito, tentando olhar para todos os lados, escutar. Olha a diversidade que é o nosso país, cara. Olha essa loucura que esse país, olha a quantidade de coisas que tem nisso aqui. Então, tá com a cabeça aberta. Você vai falar? Eu vou fazer só um parênteses aqui, não é necessariamente o que você tinha perguntado, mas trazendo para o nicho jornalístico. Hoje eu vejo uma linha muito linear. A gente aqui se inspirou em jornalistas da antiga, como por exemplo Marcelo Canelas, dos mais premiados, né, repórteres da televisão brasileira, em que o texto era criativo. Era absurdo, é uma aula absurda você ver uma matéria de Pedro Bassan, uma matéria de Marcelo Canelas. Isso nos empolgava, isso incendiava a gente. Então, até por isso eu segui para a televisão, porque eu inocentemente achei que eu podia ser tão genial quanto o Pedro Bassan. Foi o cara que me inspirou a ir para a televisão, né? Então, o processo criativo ele é importante em todas as áreas. E hoje eu vejo talvez uma linha, né, desse processo criativo mais baixa. A gente estava conversando até sobre isso, eu falo, né, para o Rogério, a gente já conversou várias vezes, eu falo, cara, você ainda é o último dos moicanos. Porque eu vejo, no próprio Rio de Janeiro, eu acompanho as matérias dos outros repórteres, o Rogério é o cara que ainda consegue fazer diferente o texto, consegue te atrair com uma linguagem, mas o resto parece que é tudo igual. E por isso que a criatividade é tão importante, né? Porque ela te diferencia, ela vai te diferenciar. Referência, certamente na área publicitária vocês têm referências inspiradoras. E você também trabalhar essa coisa sua, cara, as suas ideias mais malucas. Não pode as suas ideias. Fala pra gente uma ideia maluca. Jornalista tem fama de que não sabe ganhar dinheiro. Então, se você chega com ideia, filho, meu querido. Não seja você a primeira a colocar a sua ideia dentro de uma jaula. Mas aí você precisa estar perto de pessoas que te respeitem. Né? Você tem que saber com o que você fala. Mas eu acho que é isso. Eu acho que você tem que estar no mercado que é isso, que é ideia, que é coisa nova. Ideias criativas, você pega aquele produto, para quem que eu vou oferecer, né? Qual que é o público que eu vou fazer? Ah, não, vou fazer uma coisa maluca, vou pegar isso aqui, mas eu quero um outro público aqui. A gente não sabe se ele gosta ou não. Eu acho que é isso mesmo. Né? E jornalista gosta de publicitário porque ele não sabe ganhar dinheiro, viu? O publicitário que sabe ganhar isso. Só relembrando, aquela hora que você tinha comentado, pega você um amigo de jornalismo, um amigo de publicidade, se misturem e tudo mais. Entrando nesse gancho, eu queria que vocês falassem rapidamente uma semelhança, deixando a comunicação, não no sentido literal, de lado, e na parte... deixando a palavra comunicação, igual você falou, que tem relação, uma semelhança entre publicidade e jornalismo. Divulgação e... você é fogo, hein? Cara... Não sei, eu acho que interesse público... O conteúdo que você vai entregar, você quer a audiência do público. Você quer seduzir o público ali com a informação. Eu falei hoje na rádio lá que assim, quando eu vou escrever uma matéria, eu sempre penso assim, cara, essa matéria tem que ser gostosa de assistir. A pessoa tem que assistir. Eu sei que eu tô falando da falta d'água na Peixoto de Castro, mas eu tenho que contar de um jeito assim que a pessoa, né, tenha prazer em assistir. É muito desafiante. Nem sempre eu acerto, às vezes eu acerto. E eu acho que esse desejo de pegar o público, a gente está no mesmo caminho, tanto a publicidade quanto o jornalismo. Acho que é isso, assim. E teve um projeto que foi o Desafio Vanguarda, né, que eu idealizei com outras 2 pessoas e que a gente precisava da publicidade e a gente trabalhou junto para isso. Então, um projeto que foi pensado na logística, como entraria, porque no jornalismo não existe merchan, né? E não existia. Vamos corrigir. Não existia, porque não deveria. Mas hoje já existe, né? Mas naquele momento não. Então, pensar de forma conjunta, e aí a gente vai no processo criativo. Como é que a gente pode colocar o conteúdo, que é o primeiro plano, né, de interesse social,
e, de fundo, dá a visibilidade à marca. Então, trabalhar de forma conjunta, acho que é cada vez mais possível. Hoje é mais possível do que era antes. Então, isso é legal. E esse processo sempre de criação, né? Esse projeto, inclusive, não foi nem apresentado pelo pessoal do marketing. Eu que fui à frente apresentar para o cliente que ia bancar o projeto. Então, eu acho que a gente trabalha de forma conjunta. E a gente tem que pensar que todo meio de comunicação também, ele é uma empresa. Não é? Como é que paga teu salário? Como é que, independentemente, é uma empresa. Então, trabalhar de forma conjunta, isso está cada vez, eu acho que mais estreito. Está estreitando cada vez mais. Tem um caso recente na TV Aparecida de muito sucesso, que eu acho que ele é um profissional, é um jornalista muito famoso, experiente, mas ele é praticamente tudo. Ele é o jornalista, ele é o produtor, praticamente ele é o cara que faz publicidade daquilo que ele entrega, e ele é muito bom. Já tivemos, nós na TV tivemos com ele várias vezes já, que é o Rodrigo Alvarez, que é cria da Globo, o Alvarez. Ele conta hoje, o nicho dele é histórias, reportagens religiosas, né? Vai para lugares históricos. E assim, é um projeto dele que envolve tudo. E é ele que é o carro-chefe do projeto. E é um cara sensacional, muito bom. Eu acho que vai muito de encontro isso, publicidade e jornalismo. É porque eu acho que não tem barreiras, sabe? A gente, no passado, criou essas barreiras físicas. Eu acho Eu ia fazer essa última pergunta. Se existe um tipo de, não rixa, assim, mas talvez... Porque, por exemplo, assim, a gente sabe que aqui tem alunos de jornalismo que às vezes não gostam de alguma matéria que tem na grade de publicidade, ou publicitários que... alunos de publicidade que não gostam de alguma matéria que tenha em jornalismo, enfim. Lá fora existe isso, tipo, às vezes vocês precisam trabalhar, falam, nossa, não gosto, não me dou bem com essa área, com essa parte, com publicidade. Existe essa rixa, alguma coisinha assim entre jornalismo? Eu pelo menos, eu nunca vivi esse tipo de experiência ruim. Eu acho o contrário, eu acho que é super enriquecedor, você aprende pra caramba. Agora, existem limites. Dependendo do local onde você trabalha, existem limites. Tem coisa que o jornalista ele não pode fazer, ele não pode anunciar a marca X, porque daqui a 3 meses vai ter uma operação da polícia investigando a marca Y. Eu acho que existem grandes projetos que eles trabalham em conjunto, e isso é necessário. Cara, sem sacanagem, grandes ideias surgem aqui na sala de aula. É porque, assim, pra gente... desculpa te cortar. Claro. É porque pra gente, os 2 primeiros anos são juntos. Então, às vezes, tem matéria que puxa um pouco pra jornalismo, que puxa um pouco pra publicidade. Eu tô falando porque os 2 primeiros anos eu era aluna de jornalismo. E no final do 4º período, eu tive uma matéria em que eu apaixonei pela publicidade e eu fui pra publicidade, entendeu? Primeiro que é uma baita oportunidade de um networking aqui na própria universidade. Vocês se conhecerem, saber que tem coisas em comum. Pô, o fulano de rádio e TV tá com uma ideia doida lá, tá precisando de um jornalista, e tem um colega de publicidade que pode dar uma moral, chegar com umas ideias. E segundo que, assim, independente da área que você tá, isso não te impede no mercado de trabalho você atuar depois. Um jornalista fazer uma especialização e trabalhar na área de publicidade e vice-versa. Então, porque tá todo mundo na comunicação, entende? Essas barreiras, elas não existem. O que acontece é que você começa a segmentar por um caminho, o jornalista vai para um outro, mas está o tempo todo na mesma estrada ali, trabalhando em conjunto. Então, é super possível e necessário para a sobrevivência do negócio como um modelo de negócio, né? Então, só que tem limites, né? Enfim. Muito obrigada, agradeço os 3 por terem vindo conversado com a gente. Muito obrigada. Que isso. Você queria tempo? Tem mais pergunta? Lá. Eu vou chegar aí. Eu já estava... O nosso mediador, eu queria dizer que ele está com um pouco de dificuldade para se locomover. Por conta do tamanho. Não quer Deixa eu levar falar um negócio. Ali estava tranquilo porque eu estava na beirada, mas entra aqui para você ver se você sai. A minha pergunta é se o Bruno ele imita mais alguém além do Roberto Carlos. Mentira. Porque você... Ele imita o Silvio Santos? Vamos lá. Mas tem gente que parece mais... que diz que parece mais com o Dudu Camargo. Vocês acham que parece o Silvio ou parece o Dudu Camargo?
Perfeito, patrão! Ó, marquei que Vitor melhor. Foi o Bruno ou fui eu? Por isso aí, entendeu? Eu tava pensando aqui, olhando pra cada um de vocês. Nossa, muito bom. Vai dar um filme, bicho. Muito bom. Agora eu pergunto de verdade. Sempre... esqueci. Fiquei nervoso. Sempre tem a primeira experiência, né? Isso, sempre tem a primeira experiência ao vivo. Aqui na faculdade a gente faz muitas coisas gravadas e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês, se vocês lembram a primeira experiência que vocês tiveram no ao vivo ali, né? Naquela pressão, se vocês lembram como que foi. Hoje eu sou aluno do 4º ano de jornalismo e eu não tive nenhuma experiência assim ainda, né? As experiências que eu tive fazendo alguma produção, alguma coisa, foi aqui na faculdade e somente gravado. Então, acaba que você pode errar ali, né? Vai chegar, minha se Deus quiser. Mas como que foi a primeira experiência de vocês? No ao vivo mesmo? Sim. A minha foi uma experiência romântica. Eu ia entrar ao vivo, era a minha primeira entrada sozinho ao vivo. E um texto um pouquinho mais longo, principalmente para a segunda edição, que é um jornal curto. E aí, o que eu fiz? Eu fui treinar conversando com a árvore e comecei a conversar com ela. Falar, abri o compasso para não tremer a perna, né? Porque eu fiquei extremamente nervoso e o pessoal, inclusive, gravou isso. Ele levou para o bastidor, virou fita de fim de ano, né? Eles criaram um diálogo, como se eu estivesse chavecando a árvore. Mas a minha primeira entrada foi com nervosismo extremo. Isso é claro para mim, você imagina, eu tive que fazer tipo uma posição Van Damme, né, que não é da sua época, para conseguir conter, porque realmente a minha perna tremia, né, literalmente, não é só emocional, ela tremia mesmo. E eu abri a perna, mas consegui passar por isso, consegui passar despercebido, né, pelo tamanho do nervosismo. E aí é o que eu falo, depois disso é a prática, porque assim... O problema é que nós mesmos nos pressionamos. Eu não posso errar, eu não posso gaguejar, eu não posso, né? Você não pode dar informação errada, essa é a questão. Se deu errado, volta e dá a informação correta. Mas é a primeira vez, bate ansiedade, né? Todo mundo te vendo e aquela coisa. Acho que tem essa ansiedade. Mas depois, no decorrer, a prática vai te deixando confortável. Não pode deixar tão confortável a ponto de você chamar o Roberto Carlos, né, e ser o Homem Sato, mas é por aí. Não. Vai, o mestre. Eu fiz um programa de rádio em Goiânia, que é 89, a Rádio Rock, né? A gente foi chamado para ancorar um programa chamado Rock Bola, que era música e futebol. E assim, cara, eu achei que eu ia ficar nervoso, mas era futebol e música, que assim... Assim, graças a Deus eu gosto muito, né? E embora fosse um programa de grande audiência, 1 hora de duração, grandes convidados, por exemplo, muita coisa para falar, tinha convidados, então assim, era o ao vivo, primeiro ao vivo assim, que era impresso, né, do jornal. Cara, tirei de letra, fiquei um pouquinho nervoso antes só, mas na hora que começou o programa, 10 minutos antes, tava tranquilo e foi de boa. No esporte eu sempre fui muito tranquilo, sem problema algum. Quando eu fui para a Band, fui fazer um ao vivo, uma entrevista de conta de água atrasada no SAI em Jacareí, eu lembro até hoje, em Jacareí. Caiu um pé d'água na hora da entrevista. Era 4 minutos de link com o entrevistado. Um assunto tranquilaço com o entrevistado. Meu coração quase saia pela boca. Ficava assim, ó. Eu falei, mas agora eu vou errar o nome da conta, vou errar o nome da pessoa. Impressionante, impressionante. E era um assunto que eu não dominava. Né? Por isso que eu fiquei muito nervoso, lembro até hoje que eu fiquei muito nervoso. Até na hora que eu voltei, eu perguntei pro cinegrafista, Fernando Madonna, grande amigo nosso, como é que foi, cara? Ele, não, tava redondinho, só que o seu olho tava muito estalado, cara. Eu tava nervoso, né? Mas, como ele disse, vai passando. E assim, o meu chefe tá de férias, eu tô apresentando um jornal na TV Aparecida todos os dias. Eu me concentro muito, cara, porque você tá numa armadilha ali de ficar relaxado. Você não pode, você vai errar. Então, assim, o frio na barriga, mantém sempre. Hoje, por exemplo, tivemos 3, 4 entrevistas de um assunto muito triste, que é a tragédia em Minas Gerais.
né? Uma entrevista atrás da outra, você tem que estar muito bem preparado. Então, assim, mantenha a concentração. Mesmo que esteja relaxado, estou num lugar hoje que é, para mim, zona de conforto. Eu me mantenho extremamente concentrado para não ter problema, entendeu? Mas é normal, ao vivo, tá? Vai estar na primeira vez, tranquilo. Depois vai que vai. O meu primeiro ao vivo foi na TV Canção Nova, que assim que eu saí daqui da faculdade, eu consegui um emprego lá um mês depois. E aí a Canção Nova tinha... Tem alguém de Cachoeira aqui? Tinha uma pessoa, não tem? Você é de qual bairro lá de Cachoeira? Eu não quero ser associada, perto da Canção Nova. Ah, é? Eu sou ali da Vila Carmen, a gente é... Tem alguém de Cachoeira? Tudo bem, irmão? Ainda bem que tem um conterrâneo, você é de onde? De lá de Cachoeira? Da qual bairro? Chácara do Moinho. Aí eu fui fazer... A Canção Nova tinha um jornal regional que se chamava Canção Nova Notícias Grande Vale. Era um jornal que concorria com a Vanguarda e com a Band, que eram... né? E o meu primeiro ao vivo foi no CPTEC INPE com um meteorologista, que eu nunca mais esqueci o nome dele, eu acho que ele está em São Paulo, Giovanni Doliffe. Giovanni Doliffe. Foi meu primeiro ao vivo. E na faculdade, como eu já fazia a oficina de televisão aqui, e a gente tinha uma professora de telejornalismo muito boa que se chama Fafati, ela dá aula na Rural hoje, lá no Rio. Ela sempre deu uma orientação pra gente, na época não tinha celular, que era ter o papelzinho, com as suas perguntas, com um textinho ali. Alguns escreviam um texto literal que ia falar, outros colocavam em tópicos. E a dica era não decorar. Então eu tinha ali uma introdução, as perguntas para fazer para o Giovanni, que era para falar sobre a previsão do tempo. E eu nunca mais me esqueci, porque realmente eu estava nervoso. Até hoje dá o frio na barriga, e isso que você falou talvez seja a dica, uma das mais importantes, é você ter o friozinho na barriga. A segurança em excesso, ela é traiçoeira. E eu já fiz ao vivo, que eu estava muito tranquilinho, e na hora do vivo ali eu dei uma titubeada. Então, eu acho que uma coisa que sempre está comigo é a minha colinha. Hoje é o bloco de notas aqui no telefone. Então eu coloco ali, eu dou uma estudada, eu dou uma ensaiada antes. Tem colegas, cara, que são muito fodas para fazer ao vivo. Tem colegas que chegam ali, blá, 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 e vai. Eu preciso fazer um pré-estudo antes, dar uma ensaiadinha, vou começar assim, assim, assado. E faço isso até hoje. E tenho sempre, quando é um vivo mais difícil, meu bloquinho de notas. Quando é algo muito tranquilo, por exemplo, carnaval, né, que é gostoso e tal, leve, eu vou lá fazer uma entrada ao vivo na praia para falar de como é que tá a movimentação, mas de boa. Você tá ali, você tá constatando, você tá vendo, você sabe mais ou menos a ordem de raciocínio, mas quando são assuntos mais complexos, aí é bom se organizar. Cara, e tanto pro vivo quanto pra uma apresentação, o que for, é sempre bom você dar uma estudada para você não se perder. Muito obrigado. Bruno ao vivo sempre passou a impressão de que ele sabia que na hora não estava nervoso. Eu acho que você não fica nervoso, né, cara? Você não fica muito nervoso. Não, eu no início eu ficava... A impressão que você passa uma calma. Então, mas isso depois de muito tempo. A gente tinha links um próximo do outro, Band e Vanguarda, né? Eu ficava nervoso dele do meu lado. Eu tinha esse cara aqui. Tipo assim, é jogador muito bom do meu lado. Não é esse não. Mas é o tempo mesmo que vai te dando. Mas você tem que estar preparado para tudo. Eu particularmente, eu não... Chegou num período que eu passei a não escrever mais o texto, mais tópicos. Então eu entendia, lia, você chama para sua identidade, entender o quê? Porque o risco às vezes de você fazer uma leitura, o texto do cabo a rabo, você esqueceu uma palavra, esquece, você vai travar, pode ter certeza, você vai travar. Então entende, traz para sua identidade os tópicos só para você não esquecer, né? E já teve situação, por exemplo, que a gente produziu o link, e aí a hora que eu fui entrar com o entrevistado, ele deve ter ficado nervoso, no off, estava tranquilo, a hora que eu entrei ele era gago. Nossa. E aí ele travou, não tinha condição, eu tive que trazer para mim e continuar o link. Então você tem que estar sempre bem preparado. Independente de ter entrevista, você tem que saber o assunto de cabo a rabo para passar todas as informações, independentemente do entrevistado estar lá. Porque pode acontecer, ao vivo pode acontecer qualquer coisa. Para vencer o Atlético de Sorocaba, mas agora vai cá. É o improviso. Ele que apertou aqui, ó. Desculpa, Bruno. Ele aqui, ó. Tranquilo aqui. Posso fazer? Vai fazer. Prazer, meu nome é Maria Clara, estou no 4º ano de publicidade. Prazer receber vocês aqui.
Prazer é nosso. E desde o começo vocês estão falando sobre formatos, se abrir a novos formatos. Agora, mais para o final, vocês falaram sobre criatividade. Nós estamos vivendo uma era de verticalização dentro do audiovisual, né? Temos as novelas da Globo, que começaram aí com vertical. Queria saber, dentro do jornalismo, como isso é visto, se já está sendo aberto. Eu vejo algumas coisas assim do G1, na vertical, mas queria saber se dentro do jornalismo já tem planos de continuar nessa verticalização. Atualmente eu desconheço um veículo tradicional que faça o formato vertical só para isso. A gente tem, por exemplo, o G1, que passou a ter uma linguagem, né? E foi uma luta para isso, porque antes eram só os cortes que vinham do modelo tradicional para a internet. Depois passou a ter uma linguagem própria. Eu não sei se vocês notam, inclusive, a diferença dos próprios apresentadores. Antigamente não se via, por exemplo, um apresentador tatuado. Isso acabou. Por quê? Porque é a representação da sociedade. A gente demorou demais, inclusive, para isso. Aquela coisa quadrada, né? Isso acabou. Então, a gente caminha para o formato vertical, para mim é muito claro. E eu vejo testes de projetos, inclusive para o jornalismo, né? Matérias em 1 minuto apenas, para o vertical. Porque hoje as pessoas estão conectadas. Hoje a verdade é que a gente é meio ciborgue hoje, né? Está mundo conectado ali, então a gente tem esse papel ciborgue aí. E eu acho que o futuro é por aí. A gente tem primeiro os modelos tradicionais, que na minha concepção cada vez mais vão ser ao vivo para competir com a internet, e agora a migração da própria TV para a internet. Você vê a concorrência, por exemplo, com o Cazé. O GE agora foi para o YouTube. Por quê? Porque não tem outro jeito. É assim que ele vai... Não dá para o modelo tradicional concorrer. Formatos irão surgir. E o vertical, eu acho que é também parte desse futuro, assim como a dramaturgia já chegou. Não, só concordo com ele que eu acho difícil um veículo totalmente para verticalização. Eu acho difícil acontecer. Mas ele já é realidade, né? Já é realidade. Eu acho que é mais oportunidade, né? É mais oportunidade de criação, mais oportunidade para as pessoas, para profissionais de comunicação. E é uma adaptação de todas as empresas, eu acho, com essa nova ferramenta que chega e que a informação chega para a gente. E os conteúdos se adaptando. E aí você vai ter a opção de escolher se você quer ver algo mais aprofundado no streaming, se você quer ver algo que está na televisão, algo que está no impresso, enfim. Eu acho que não tem mais volta também, não. Eu acho que é cada vez mais se aperfeiçoando.